Eu sempre falo, eu sempre começo falando. Aproveita, tá? Então segue a tradição, né? Tradição aí, ó, você Então, então a Divisão BC, né, o gestor desse espaço, que é a Casa Larga de Chá Preta. Então, o coletivo surgiu em 2001 e passou até a casa a partir de 2004, pela necessidade de se ter um espaço de agrupamento, de reunião, de encontro de pessoas que queriam construir ou querem construir um mundo diferente. Daí a ideia da casa, né? Então, eu vou resumir porque eu acho que todo mundo aqui conhece a casa, né? Também, assim, quase todo mundo, né, conhece o espaço. Você tem pessoas que é a primeira vez, assim, que falam? Eu, primeira vez também. Ela tem que explicar, então deixa ela. Mas nós já deu uma ideia já. Então, eu já conheço, mas vocês conhecem. Então, assim, então é um espaço, assim, na verdade, que está aberto a proposta de atividade também, está aberto também na união, como pode dizer? Participação? A participação, a troca, alianças, sempre assim, a gente não se coloca, né, não nos coloca anarquista em si, mas toda a nossa prática, a nossa atuação é libertária, né? Mesmo a gente não se assumindo, não tendo anabola, nada disso, mas a gente, a nossa prática, a nossa ligação, a gente mesmo, a grande maioria de nós viemos do movimento punk, então assim, né, do faça você mesmo, do punk. Então a gente sempre tenta resgatar isso, né, trazer isso também, ou a discussão do punk, ou, né, discussão do anarquismo, e tudo a gente sempre, nas atividades a gente não só isso, né, mas tem a preocupação em diversificar sempre as atividades também. Tanto a gente já discutiu literatura, já discutiu futebol, já discutiu a religião dentro do punk, né, com os amigos nossos que são punk de Cristo. Né? Então, assim, a gente tenta ter sempre essa diversidade. Então, assim, o espaço para quem não participa, mas sempre está aí nas atividades e tal, é um espaço para a gente trocar as coisas, para receber proposta também e, né, para receber ideias, né, ideia de alguma atividade também, coisa assim. Ou, assim, proposta de fazer alguma atividade fora também. Então é isso. Lembrando também assim, que a gente tem atividades aqui voltadas para não só para produto em geral, assim, de diversas formas. Então a gente tem baú de idade, umas estantes de idade de coisas grátis que vocês podem pegar ou doar. A gente faz reciclagem de lixo, a gente tem nossa horta, né, a gente faz uma produção agroecológica na horta. E tem o pessoal também que está querendo criar umas cooperativas agora, a gente já tentou no passado, está tentando de novo, né? Então, também um espaço de solidariedade, né? Tem um almoço grátis toda sexta-feira, a gente faz uma coleta na feira aí de material que sobra, né? Sempre sobra uma xepa aí, e daí, hoje em dia o pessoal até já separa pra gente alguma comida assim, né? Então a ideia é essa, né? E é fomentar um modo de solidariedade paralelo, né, ou às vezes entrecruza, né, mas também mais independente, né, do mercado, né, do capital. Assim. Tem essa autonomia. Né? Aí, é isso, como o Rafa tá filmando... Fala da proposta da atividade de hoje, né, que você ia falar também. Tá. Posso falar? Fala o João, filho. Tá aqui. Não entendi qual que é a proposta. Tinha que ser chave. A proposta é a seguinte, conversando com outro companheiro nosso, ele disse que ele começou a contar umas histórias e tal da época dele, ele é um pouco mais velho do que eu, o nome dele, Eduardo Vire. Ele era punk velho. Aí ele chegou e falou, não sei o que, contou, eu falei, cara, você era punk? Ele era punk velho e tal, contou algumas coisas sobre punk velho, e daí eu falei, a gente está precisando fazer um debate sobre isso, né? Discutir a história do punk no ABC, que é pouco debatida. Os registros mais famosos que tem sobre punk é sempre de São Paulo, de Brasília,
E o punk ABC acaba sendo um pouco marginalizado, né? O punk já é marginalizado. E daí aproveitar, né? Como a gente tem uma história, né, ligados ao movimento punk aqui no ABC, o pessoal aqui da Ativismo ABC, a gente quis retomar isso a partir de um ponto de vista que pudesse recuperar, né, o que já aconteceu, né, porque também tem vários problemas que todo mundo conhece aí no punk, né, então às vezes a gente acaba ficando um pouco, sei lá, envergonhado, né, de várias coisas que muita gente faz por aí, mas a gente tem que se recuperar uma coisa legal assim e manter e levar essa história pra frente, né. Então é isso, a proposta do debate hoje é essa, né, recuperar aí as histórias do punk no ABC. Histórias pessoais, sei lá. Tá com açúcar nesse café? Você tinha falado, falou comigo, né? Tá mais amargo. Aí eu falei que seria importante, Tá legal. quando a gente trocou essa ideia, eu falei que seria talvez importante chamar o Miro, porque primeiro que ele tem a ver com essa época, né? Nos anos 80, tal, acompanhou bem aqui o movimento na região, no estado de São Paulo e tal, e ele é alguém que foi pesquisar isso, né? Então ele tinha terminado, está bastante recente aí, ele não tinha esse cabelo todo, tudo, mas mas ele acompanhou bastante isso, é alguém que foi estudar, né? Ele tinha interesse um pouco, foi pesquisar, né? Trazer informações e tal sobre isso. Eu falei, seria melhor, a pessoa mais indicada poderia dar um panorama melhor das ideias, contradições, os avanços, tudo que rolou um pouco, né? Aí eu pensei do Miro vir, né? O Miro tem a ver um pouco com essa história e poder talvez contribuir, aí a gente discutir um pouco essas ideias, né? As influências, o que teve, como é que chegou até aqui, né? Não? Legal, Isso, um legal. pouco essas ideias, né? Vamos começar aí, uma introduçãozinha aí bem. Estamos contando história, né? Para quem não me conhece, eu sou o Miro, tá? Na época de punk, eu não tinha esse cabelo. Meu apelido era James Dean na época. Esse topete ruivo mesmo. Então comecei no movimento punk em 78. Eu tinha 45 anos hoje. E eu tinha um pessoalzinho da vida, a gente sempre andava, o pessoal. Que é uma coisa interessante no punk assim, né? Ninguém no período da década de 70, meados de 70, eram punks, realmente. Era um pessoal que curtia palmeira, rock palmeira. Rockers, sabe? Curti que som que era mesmo. Na época a gente ouvia MC5, as coisas mais pesadas que tinha. E esse pessoal que curtia palmeira, quando veio as primeiras sonoridades do punk no Brasil, uma coisa era muito escassa, era muito difícil de ter informação. Era muito isso. Era algumas coisas assim, um tinha alguma coisa, um recorte de jornal, o outro tinha um disco, e essas coisas eram assim, né? Eram distribuídas e as pessoas foram tendo noção do que era. Só que tinha um salão que foi o pioneiro de tudo isso daqui. O pessoal do Butinada falou que é Vila Mazei, lá, né, na construção. A construção veio depois ainda. É um salão chamado Esberó. É um salão que fica em São Caetano. A gente fala salão, na verdade era a Sociedade Esberó, é a Sociedade Beneficente Esportiva Recreativa Oswaldo Cruz. E nesse local é uma quadra, né? Existe até hoje, perto do bairro Cerâmica, né, São Caetano. Um tal de Luizinho que curtia. Ele sempre mexeu, naquela época chamava de equipe de som, né? Ele mexia com som e tudo mais, ele alugou para estar rolando uma casa de som, né? E o rock era muito forte nos anos 70. Né? Tinha um pessoal que era cabeludo mesmo, né? Lá depois dos punks. Foi um período de transição, na verdade. Tinha o pessoal que era o pessoal do som, né? Que eram os blacks. Tinha disco também, a discoteca, né? O pessoal que foi o diabo, né? Que era uma beleza mesmo, né? Porque tinha mais o pessoal de classe média, né? Na época. E o pessoal do Esberock foi quando começou as primeiras sonoridades do punk. Né? Aí que nós falamos, você não tinha muito conhecimento do que era. Tinha questão anárquica, isso não existia. Né? O que se sabia na época era um movimento de rebeldia, um movimento forte que estava surgindo, né?
as primeiras sonoridades que veio o Sex Pistols, veio o Ramones, né? Que você começava a tocar nesses lugares. Aí o pessoal assim, se identificou de imediato com aquilo, né? Porque o pessoal já estava cansado daquela leva, que o rock já estava... que estava tendo. O orgulho depois. Pode entrar, Pode tem entrar. lugar aqui, ó. Também. E Também aí, tem aqui, ó, vem cá. Esse é o Rogério, camarada nosso. também dos Anjos lá. E nesse período dos Beroc, né, começou a ver, tinha um grupo, o primeiro grupo que apareceu, um grupo chamado Os Rebeldes. Não, Rebeldes aí. E o Rebeldes é o seguinte, era um pessoal que ele tinha um visual de punk. Mas isso no ABC, né? No ABC. Né? Porque o movimento começa mesmo assim em São Caetano. Ah, é? Pra quem não sabe, começa em São Nessa Caetano. casa de... Os Beroc, tudo começou ali. Tudo, cara. Tudo que você imaginar. Em termos de progressive rock, né, de punk rock, tudo começou nesse lugar. Né? E no Luiz Beroc, quando assim, o pessoal ia lá, né, pra curtir só, era tudo pauleira. Né? Os Anjos já existiam antes de ser punks. Era um grupo de pauleiras, chamado de rock pauleira, né? Os roqueiros na época curtiam os pauleiras, né? Mas o pessoal assim, era diferente, até no visual, né? Se você vê o visual do Ramones, que nem como o Clemente fala do Butinado, até aquele ponto é verdade. Que aquele visual que o pessoal de Nova York usava, de ensurrado, né? Tudo, era o pessoal que curtia rock and roll lá na época. Né? Então eu chamo de rock pauleira. Só que quando começou a pintar no salão assim, Stooges, MC5, né? As bandas precursoras do punk até, né? Algumas coisas do Ramones, né? O Clash ainda nem não sabia Clash, mas Sex Pistols, essas coisas. Aí o pessoal falou, pô, que tipo de som é isso? Né? Já começa a identificar. Né? Começa a identificar e já tem uma postura, já começa a surgir uma postura diferenciada dos demais. Porque o pessoal já estava cansado daquele negócio, de Janis Joplin, né? de Corvo, Black Sabbath, o pessoal não aguentava mais ouvir aquilo. Eu não aguento até hoje, né? Porque tem 77 e hoje, e os caras acabam a banda, voltam de novo, né? Mas tem normal. Aí o pessoal pintou a galera dos Rebeldes, né? Que era o pessoal que era do Ruge Ramos, do Ruge São Bernardo, mas o pessoal de São Caetano, tinha alguém de Mauá, o pessoal de Mauá e o pessoal de Santo André também. Se reunia nesse local. E eles tinham assim, né? Era um estereótipo, não sei se estereótipo, mas tinha. Eles usavam jatos de couro, né? Com visual punk mesmo, só que cabeludos ainda, né? Com correntes, e tinha duas bielas, né? Porque duas bielas com uma caveira escrito Rebeldes nas costas. E foi o primeiro grupo assim, esse dia ficava no canto deles se diferenciando, tipo uma gangue de rock, de motoclube, né? Tipo um pessoal de motoclube, mas não era motoclube, né? Mas era, eles tinham assim, pegavam muito aspecto do Hell Angels na época, porque os Hell Angels, eles, desse contexto de motoclube, assim, a mídia fez um lance muito doido em cima dos Hell Angels. Esse Hell Angels aí com os carecas agora. Não, mas eu falo Hell Angels americano mesmo, né? Quando pode surgiu lá, né? Então o pessoal baseava tudo no que vinha assim, né? Tudo que você tinha importado, todos os movimentos saiu, nunca surgiu nada daqui, né? Nós tentamos isso, depois eu vou chegar até fazer um movimento básico aqui, que também não deu certo, né? Aí os caras pegaram, tinham essa coisa baseada nos... Opa! Entra aí. Vamos entrando aí, gente. Dá licença. Não tem vergonha Não vou não. comentar todo mundo não, só um boa tarde, depois a gente vai. Tem ali, Pega ó. mais. Tem chão. Aqui. Só, você quer a tua? Tem mais. E aí, Renato? Bom, Tudo bem filmar? tá? Tá? O pessoal que chegou aqui se pode filmar, beleza? Idiota. Esse jogo é pra ser rápido, né? Vamos lá. Então, daí os rebeldes foram a primeira leva mesmo. Só que os rebeldes era o seguinte, o primeiro pessoal que pintou com visual de punk, mas não eram punks. Era só no visual. Tá? E isso é que eu te falei, tem todo
não se envolver com eles, um certo visual, né? Um certo tipo de música. Eles gostavam muito de Stubbs e Rolling Stones, né? E frequentavam o Esmeralda. Aí eles ficavam naquele grupinho fechado, o pessoal até tinha medo deles, até polgava, já existia o polgo, já tinha uma noção disso, né? E aí o pessoal agitava diferente, o pessoal vai vendo aquele movimento, o que é isso, né? Você não sabe bem o que é isso, né? E aí já tinha o pessoal de São Bernardo, né? Que é os mentores dos anjos, os fundadores, que é o Nenê, o finado, a maioria é tudo finado já. Esses amigos aí, né? Que é o Nenê, o Kiko tá vivo, né? O Kiko tá vivo, né? O Orai que morreu, o Nenê finado, o Pepeu, e o Orai, Nenê e Pepeu que morreram, né? O Carleone e o Kiko, tô lembrando de um aqui, e o Jesus, que tá vivo ainda. Eles morreram no quê? O Nenê morreu baleado. Outro afogado, um afogado. O Pepeu afogado, logo foi tudo em sequência, né? Em 83 o Pepeu morreu afogado, em Santos já foi uma perda assim, muito grande, né? Que era uma pessoa que era ícone no movimento assim. Aí o Nenê foi morto, assassinado pelo pessoal de São Paulo, né? Da Carolina. Eu ia chegar lá, mas... História das três. Então, aí, nesse mesmo período dos rebeldes, começou os primeiros punks mesmo, assim, os rebeldes tinham aquele visual, mas não eram punks. Aí eu já ouvia falar em punk terror, né? Punk mesmo. Aí era o pessoal lá do Juvenal, que é o pessoal lá de Pirituba, que era os terror. E no ABC a primeira gangue mesmo surgiu foi os Anjos, né? Que era o pessoal do São Bernardo. E era Anjos e o pessoal mais de Mauá que se juntou, era Anjos e Abutres. Né? Não os Abutres Motoclube, tá? O Abutres Motoclube é uma outra coisa. Depois veio os Carniça, né? Aí teve. Vai construir o Punk de São Miguel. Os caras do Tom lá também veio bem nessa época. Né? O Tom Fratores, mas o Tom também andava muito mais que a gente, os caras andavam mais com os Anjos do que com o grupo deles que ficava em Santo André, né? Então, aí esses grupos, aí eu tinha várias, começaram a pegar, aparecer várias facçõezinhas. Eu tinha uma facçãozinha lá, porque infelizmente no Brasil o movimento punk, diferentemente do que aconteceu lá fora, ele se constituiu em gangues. Né? E isso já vinha na gangue de roqueiros. Porque o que foi o movimento punk no Brasil? Uma transição. O pessoal que curtia pauleira, de repente cortou o cabelo, já estava com visão de punk, começaram a gente fala, curtir punk, né? Não tinha papo ideológico ainda. Era aí, eu estou falando lá do primitivo, lá em 77 cravado, que é o marco do punk, né? Foi em 77 que as coisas começaram a acontecer. Eu virei punk em 78, você tá por aí, né, Rogério? 78, 79, entendeu? Foi no final de 78 para 79. Que tinha um outro salão também que só tocava punk lá no Piraporinha, onde eu moro, né, em Diadema. Um salão punk lá mesmo. Né? Antes disso, da construção aí, que fala no Butinada, né? E quando eu vi o Butinada, assim, eu fiquei impressionado. Falei, pô, os caras são... Que, na verdade, quem fez o Butinada foi o Clemente, não foi nem o Gastão, né? As ideias partiram tudo do Clemente, dos Inocentes, né? Não sei se o pessoal conhece, né? Partiu dele. Não, mas tudo bem. A história, eles contaram a versão dele, não fala a nossa. Que uma vez ele ficou jogado, né? E aí foi constituindo, né? Não tinha aquela questão de fazer... Não tinha nem ideia de onde ia chegar aquilo. Eu só falei, isso vai durar 2, 3 anos, vai acabar. Quanto tempo já? Vai 30 anos. Aí constituiu os Anjos, e os Anjos que era o pessoal ali do Jardim Silvina, São Bernardo. E aí se constituiu as gangues assim, né? O pessoal que conhece de som, que curtia o mesmo tipo de som, tem aquelas afinidades, parentes, amigos, né? Que moram nos bairros próximos e tal. Então vai se conhecendo, vai fazendo seus grupinhos, né? Só que nos anos 70 tinha uma coisa muito comum que eram os bailinhos, né? De final de semana. Então nas casas era muito comum. Você ia assim, tem um bailinho ali na casa de fulano de tal. Aí o cara levava uma fitinha lá, aí rola um som pra nós, né? Mas aí pouca coisa sobre o punk, né? Levava, os caras rolavam o som lá, os caras curtiam até um Zeppelin da vida, né? E algumas coisinhas pintavam mais pesada, como o Slade, né? O Slade era uma banda pesada até pra época. O MC5, então, nem se fala, né? Stubbs, então, né? Quem ouviu Stubbs, é impressionante. E para descolar isso era muito raro, era muito difícil, e você não tinha condição dele. Era muito caro, né? Um disco,
Não tinha disco, internet. né? Não tinha nada disso. Computador. Celular, computador, isso não existia, né? Então era a base do vinil, da fita cassete. E assim Vai tinha. ser a pessoa trocar o material. Né? Aí você vinha, né? O cara tinha um disco, era hora pra você. Eu acho mais legal porque é mais real, assim. Você funcionava Porque na assim, moda porque tá afim mesmo, né? porque na época a gente até zoava, pô, pra você punk no Brasil tem que ser boy, meu, porque tudo que vinha era importado era muito caro. Infração, né? Não, era caro mesmo, o disco era, não tinha disco nacional, não lançava nada nacional. Os lances nacional, assim, no Brasil, foram lançados de punk em 82 pra frente. Anos 77 ainda, né? Por aí, né? Da revista Pop só, né? Então, aí eu cheguei lá. Aí o que aconteceu? Aí começou o movimento começou a pegar uma força, assim, né? Aí começou esses grupos já surgirem. Aí os terror já era um número grande de pessoas já. Terror que você fala era um tipo de punk, que era punk mesmo. Terror, terror, era um grupo. Que era quando os caras... entendi. A gangue de Pirituba. Era uma gangue, era tudo gangue, né? Era punk terror de Pirituba. Né? E até então, os anjos aqui, com os terror, não tinham atrito. Tanto que alguns que eram dos terror, depois viraram anjo, como a Lili, né? O Farofinha. O pessoal curtia com o pessoal, mas a pessoa curtia som, ia mais pra produção. Né? Mas tinha questão ideológica ainda. Aí vem... Os anjos começam a se constituir. De repente, era 50, já 60 caras de São Bernardo, com mais uma leva grande lá de Pirituba, e o pessoal lá da Vila Carolina, né? Que é o pessoal lá do Clemente, do Calegari, o pessoalzinho lá do Canal. O Canal acho que morreu, né? O Canal morreu, né? O Canal ou o Paulão que morreu? Paulão morreu, O pessoal apetitoso de lá, né? O pessoal tem dito como apetitoso, né? E o pessoal da Carolina lá tinha o que a gente falava na época que chama de malaco, né? Os punks pareciam uns punk malaco, né? Era mais envolvido com bandidagem do que um punk mesmo. Né? Era o que o pessoal chamava de Carolina da Morte? Depois virou Carolina da Morte, ela vira Carolina, né? Que era o pessoal João Gordo, aquele pessoal lá. Mas antes deles ainda tinha um pessoal que era do alemão nazista, os metralha, né? Os caras lá dentro. E aí esse pessoal assim... tudo nesses salões, assim, cara, começa esses atritos. Aquela questão de facção e as brigas eram bestas, assim, por causa de namorada, porque um queria ser mais punk que o outro, e começa com umas coisas bem primitivas, assim, né? Aí virou um pandemônio que ninguém segurava mais. Até em 82, então, já em 81, 82, o negócio já estava bem acirrado, já, né? Mas esse período de 78, 79, já com a constituição dos punks, assim, já como gangues, os maiores rivais nossos eram os terror mesmo. Até, ao princípio, o pessoal se dava muito bem, depois começou, como eu falei, umas tretas bestas, assim. As tretas a gente nunca sabe muito bem como começou, né? Mas eu trocando ideia com o Juvenal, disse que começou com um camarada nosso que já é finado também. Um som que ele estava agitando, os caras passaram uma chinela nele, né? Ele caiu, saiu rolando, os caras chutando. Isso era normal na agitação, né, cara? Você tirar um barato, você derrubar o cara. Aí o pessoal, até quem está no meio agitando um pouco ali, conhece algumas coisas. Gente que já... Deixa eu falar um negócio sobre isso. Acho que é importante o seguinte, quando o pessoal derruba alguém que é da mesma turma, é uma coisa. Então, mas quando você derruba alguém, você está agitando e agitava com alguém da outra turma, já é treta. Já é treta. Então no meio você podia zoar o seu camarada até umas horas, mas bateu no outro lado. Até hoje. Até hoje. Até hoje, porque você não vai estar sonalizando ninguém. E sem querer você derruba alguém. Em fogo já é agressivo mesmo. Né? Então já é complicado, já era motivo mesmo pra ter Mas é desavença. aquele negócio, você sai com o seu pessoal, né? Porque a gente saía assim, vamos pra lá, porque tinha o templo, né, também, né? Depois veio a construção, né? Que aí que foi a desgraceira, que já começou a acontecer as merdas aí, né? O padre até perdeu a mão, teve toda essa história que fala não tinha nada. Porque começou a constituir de uma forma, gente, que as brigas começaram com picuinhas, que virou um pandemônio que os caras não podiam, não tinha jeito de ver os caras. Ou é só que os caras nunca vinham pra cá, né? A gente ia pra lá. Mas tinha uma coisa legal nesse negócio aí, porque assim, como a maioria dos punks era tudo de periferia, tudo abandonado assim na periferia,
esse lado da violência, muita gente pode achar engraçado, mas era um lado que a gente tinha como proteção. Isso, dos nossos mas amigos, é um cuidar do outro. É isso mesmo. E queira ou não queira, meu, eu vivi no meio da bandidagem também. E os punks da época eram tudo bandido mesmo. Por quê? Porque além de ser um pessoal de periferia discriminado, e pra ser punk na época tinha que ter muita atitude. Não é questão porque é uma coisa antiga, era uma realidade. Como o Alan falou, não tinha internet, não tinha nada. Então não tinha esse negócio pra gente que hoje tem de vegetarianismo, não tinha... Era você proteger seus amigos, se você saía de coturno a polícia te pegava, arrancava o coturno e te levava preso. Então a gente enfrentava a ditadura, no final dos anos 70, começo dos anos 80, enfrentava a ditadura, enfrentava as outras gangues, que depois surgiu, né, os skin, enfrentava todo mundo. Mas no final das contas, uma coisa que eu aprendi com o punk, que eu tive duas escolas, minha família e o punk. Apesar de muito punk criticar a família, eu tive duas escolas maravilhosas, que é a minha família e o punk. Mas uma coisa que no final das contas, que a bandidagem ajudou muito no movimento punk é o seguinte: se eu fosse lá pra São Bernardo e trombasse o Aranha também andava com bandido. Ela não era. Se chegasse lá e trocasse uma ideia, se o cara soubesse se expressar e mostrasse o que era, ficava tudo resolvido. E acabava no final o movimento punk, um ajudando o outro, e enfrentava o sistema, enfrentava a ditadura, enfrentava a escola que era um lixo, um preconceito enorme que você tinha que cantar o hino nacional, e um monte de coisa. Então, talvez o punk hoje, o punk como ele é hoje, ele não sobreviveria o que foi naquela época. Talvez ele não se sustentasse. A gente vivia com... A sociedade vivia na base da ditadura. Então, a sociedade era violenta. Então, a gente simplesmente se defendia. Entendeu? Tanto que são poucos os casos, na verdade, de punk, mata-punk, outras não foram muitos. Isso aí foi coisas muito levadas para o lado pessoal. Mas era uma defesa que a gente tinha e era uma maneira, porque não era fácil você... Não é porque era punk, não era fácil você sair de uma periferia para em outra, para qualquer evento que tivesse, para qualquer coisa. Você tinha que passar por um monte de, como se diz, barreira. Você tinha que trocar ideia. Quando tinha, até na casa do Miséria, pô, eu morava na favela, pô, você tinha lá, você tinha que trocar ideia com todos os ladrões. Pô, nós vamos ali, nós vamos no som punk ali na casa do camarada e tal. E cada um levava seu disco, né, meu? Não tinha essas coisas que tem hoje. Então, é uma realidade que muita gente critica, mas é uma realidade que se não existisse essa autodefesa e até a violência, mesmo eu não gostando dela, a gente não teria sobrevivido a tudo que a gente passou. Porque era um Brasil violento, era um Brasil onde as pessoas matavam e ninguém sabia, cara. Ninguém sabia se as pessoas morriam. Entendeu? O punk, ele se destacou nos anos 80 porque era o único movimento que batia de frente. Entendeu? Existiam os movimentos, porque eu considero movimentos burgueses, no caso de Gilberto Gil, esses caras, porque quando caiu a casa, os caras falaram, vou pra fora. Todo mundo tinha como se bancar. Todo mundo tinha como se bancar e ir pra fora. Tanto que hoje o cara ou foi ministro e é um puta do mundo da moda, do caralho. Então, o movimento punk foi o único movimento. E se não fosse uma coisa boa, eu não poria meu filho no meio, entendeu? Não teria meus amigos, não teria a escola que eu tive de consciência que eu tenho hoje. Não teria a amizade que a gente tem e outras pessoas boas que hoje, a maioria da sociedade é influenciada pelo movimento punk. Por tudo isso que você estava contando, por tudo que nós passamos, por tiro, facado, caramba. Por exemplo, os caras falavam que nós era paga-pau de careca. Por que eles falavam que a gente era paga-pau de careca? No ABC tinha essa fama, né? Um dos casos lá da gente foi o seguinte, os caras falavam que ia pegar a gente. Como a gente só andava com malandro, os caras falaram, mano, vamos catar esse cara antes que eles catam a gente. Aí teve um sonho em Jundiapeba. Foi todo mundo pra lá, meu, de faca, o que tinha, pedaço de pau. Fomos no meio do som dos careca. Chegou lá, nós era tudo molecada, porque eu sou da segunda geração. Os carniças tem uma outra geração antes de mim. Chegou lá, os caras falaram, caralho, meu, esses moleques têm uma atitude da porra, meu. Aí os caras falaram, meu, é o seguinte, por que vocês não andam com a gente? A gente falou, não, porque nós somos punk. Os caras falaram, então é o seguinte, quando vocês colar, vocês vão colar de boa, não vai ter mais treta. E quando a gente colar, a gente não quer treta. A gente falou, então tudo bem, desde que não zoe um punk não zoe skin, vai ser desse jeito. Então nós íamos no som dos careca, nos desenhos e todo mundo. E os Anjos era a mesma pegada, os caras de São Bernardo. Na verdade o ABC tinha muito disso, de enfrentar e de quebrar as barreiras. E aí surgiu essa ideia dos caras de São Paulo, falar que nós era paga-pau e tudo isso. Mas eu quero dizer com tudo isso que é o seguinte, apesar de muita gente criticar, não tinha jeito. A violência era uma arma que a gente tinha, mesmo não querendo, porque não era o punk que era violento, a sociedade era violenta.
A polícia era violenta, o professor batia no aluno, jogava apagador na cabeça, todo mundo agredia naquela época. A gente vivia a realidade da época. Hoje, todo mundo fala de paz e tal, mas eu não sei se sobreviveria ao que a gente passou. Não sei se o punk hoje fosse tão pacífico como muitas pessoas desejam, teria chegado até aqui, entendeu? Pegando o gancho aí. Então, aí que ele falou isso mesmo, cara. Eu ia chegar lá também, né, Vamos pulando os períodos, mas continua. Lá em 70 e pouco. Vai fazendo escadinha até a gente chegar lá. Aí em 79 já, uma parte de gangue já estava constituída já. E o que ele falou, era necessário. Né? Infelizmente eu falo, né? Porque as gangues, se não tivesse, as gangues na verdade foi a grande base assim, de sustentação do punk. Se não fosse as gangues, velho, esse movimento ia virar uma moda chula aí e ia acabar rapidinho. Né? E existiam outras gangues também, né? Tinha as gangues dos black, né? Tinha. Roqueiros, o pessoal serpentes, uns tal de serpentes. Nossa, falar em underground na época, Como é que chamava aqueles caras do Tommy Lopes, os únicos heavy que encaravam os punks lá? Pirata era foda. Pirata do ABC. Falaram que ia matar todos os punks. Um dia eu trombei os caras. Tomaram um cacete. Eu lembro até hoje do pau que eles tomaram. Mas eram os únicos caras. Na verdade, velho, eles eram mais punk do que heavy. Porque na época heavy era mais playboy, assim, mais carinha de casa, mas os caras eram foda. Aí tinha um programa dele ao vivo lá que falava dos punk e tal. Aí uma mina liga e fala assim, ô meu, eu queria que um punk pudesse responder, meu, por que vocês pegam nós? Que dá porrada em nós e tal. Aí era no ar, tá ligado? Era um programa no ar, cara. Aí uma mina, uma hippie falando isso aí. A gente só quer paz e amor, meu, e tal, meu. Porque aí colocou o cara, aí entrou um punk lá. Então, meu, mas vocês estavam apanhando porque vocês querem paz e amor, pô. Porque a conjuntura não era de paz e amor, né? É o que o Daniel tá falando. Então, tá vivendo ditadura, repressão. Então, uma casa que nessa aqui nossa aqui, meu. Já não existia, Primeiro que já tinha polícia aqui no meio, pode até ter, mas tinha sem a gente saber. Hoje se tem a gente sabe, é parceiro, amigo, virou polícia. Mas antes tinha, o cara vinha, a galera fechava. Aí todo mundo encarcerado, na boa, ia preso. Não tô fazendo nada demais. E não arrumava mais emprego também. Estamos arrumando cerveja e trocando ideia, já era um problema. Então, eu tô falando dessa constituição aí de como tudo for boa, até a gente chegar nessas ideias agora. Porque assim, nós passamos por um período que a gente falou assim, que era filha da puta mesmo. Inflação lá em cima. O brasileiro é muito feio e pobre, cara. Você não tinha, a inflação comia tudo. E você vivia ainda no regime militar, né? Ainda você sair com o visual daquele na rua, meu amigo, os caras chegavam assim, vem cá, já pegava e já era porrada, eles não perguntavam, não queria saber. Né? Ainda teve uma época, ainda bem no início, que o punk usava a sulasca, né? Isso que é aquela questão do sexo piso, mas quando você soltasse o celular, não porque a gente era nazista, não tinha nada disso, que eu falei, a parte ideológica não existia ainda. Então você usava para chocar, usava a parte simbólica. A parte importante, quase ninguém fala disso. Os caras chegavam assim, era muito ridículo, cara. Chegava assim, ei, vocês é comunista, cara, vocês é comunista. Com a suástica, né? Eu já levava, entendeu? E você já, mas não porque a gente era assim, usava pra chocar, sabe? Mas assim, e você via que o negócio era feio mesmo, cara. Quando você saía assim pra um som, pra alguma parada, você já saía, por isso que tinha as gangues, né? Um ajudava o outro ali, né? Porque era uma coisa de irmandade mesmo, assim, principalmente com nós lá dos Anjos, assim, ó, quando um dos líderes naturais que a gente tinha, que era o Nenê, o final do Nenê, o Orai e tal, os caras que tinham um porte físico maior, né? Os caras falavam assim, ó, meu, ninguém corre. Falando ninguém corre, todo mundo fala assim, dá pra encarar, vamos encarar todo mundo é pra cima. Agora, quando ele falava, meu, vamos da área que o negócio tá feio, não tinha jeito, tinha que sair fora mesmo. Porque quando trombava, principalmente com fora, porque infelizmente aconteceu isso, né? O ABC ele foi separado, ele foi jogado. Tanto que, né? Mas até hoje ainda, né? Até hoje as bandas, eu tenho banda faz 1000 anos, as bandas sofrem uma discriminação violenta. Por quê? Porque o pessoal de São Paulo... Panelinha de São Paulo até hoje. Os caras falam de igualdade, mas é uma panela do caralho. O pessoal da Vila Carolina, o pessoal dos Metralhas, eles foram se designar depois como punks da City. Porque eles ficavam na São Bento,
né? O pessoal porque São Bento, que ficava reunido. É bom para nascer coisa, né? Nasceu hip hop, nasceu punk, São Bento nasceu a igreja, tem um lugar aqui de São Bento, é uma beleza. O Papa ficou lá, é um antro. E ali que se reunia esse pessoal, que era da Carolina, dos Metralhas, o pessoal que era de São Paulo. Por isso que ele foi denominado punks assim, tipo o ABC, totalmente isolado. Você tinha aqui o Vila Bela para ir, pro Salão do Pira, o Sberock, mas o Sberock depois, quando fechou o Sberock, por causa dos punks mesmo, que foi uma treta que começou a ter com o pessoal que era até dos Anjos lá, as meninas foram todas presas lá, e uma das mães lá que chegou foi a mãe da Padoca, que chegou porque tinha menor lá no estabelecimento, foi um rolo danado, chegou, nossa, uma par de barca lá, foi no dia que eu fui pro Sberock, fechou. Vermelho e preto ainda. Fecharam e levaram, vermelho e preto ainda, né, da repressão. Levaram todo mundo preso, cara. Porque é que nem a Rita Lee dizia, eu odeio a Rita Lee, mas o roqueiro brasileiro tem cara de bandido, que esse negócio lá. E o bagulho pegava assim, os caras falavam, porque você é ser rocker, não, ser punk na época, pauleiro é sinônimo de. O cara é maconheiro, o cara é marginal. Mesmo que nem nos Estados Unidos tinha os Pantera Negra. O The Clash foi tocar lá, os Pantera Negra entendia e, porra, os caras eram na verdade mais punk. No Brasil, os black odiavam os punk, cara. Os caras eram de direita, os black na época. Os caras eram de direita, cara. Os caras odiavam nós. A gente foi o primeiro movimento a aceitar negro no rolê, foi o primeiro movimento cultural, musical, a andar com negro mesmo. Tinha vários negros com a gente ia tudo, ninguém nunca discriminou. E os black na época, que seria o Black Power aqui, os caras discriminavam nós, falavam que nós era mendigo, que nós era isso, que nós era aquilo, sendo que a gente, né, na época já tinha uma postura de contestar. E os caras, na verdade, eram de extrema direita, eles só queriam o visual e a música. Mas o Black no Black Power no Brasil... Ideia não tinha. Ideia Black não era tinha, era só visual. Era de direita, cara. Eu lembro até hoje os caras tiravam sarro porque os punks usavam brinco, caralho. Hoje os caras andam até de calcinha, os pagodeiros. E na época nós éramos discriminados, porque o punk, ele tem uma coisa muito legal. O punk, o punk, as vertentes do punk, ele nunca sente vergonha ou medo de iniciar alguma coisa. Ele sempre veio com as coisas novas. O movimento punk foi o primeiro a mudar todo o visual, tanto que toda a cultura hoje é influenciada pelo visual, também pelo movimento punk, a quebrar o preconceito, porque na época, quando nós era punk, se a gente pegasse um viado, nós descia um cacete. Até nós entender que isso era preconceito, era uma verdade. Nós também tínhamos atitudes de direita. Até a gente entender que estava errado isso, a gente foi mudando. Mas o movimento punk foi o único, até hoje, que paga pelos seus erros e ainda está de pé. Porque aqui no Brasil não tem mais Black Power, tem só um Black. Não tem mais porra nenhuma. O único movimento... E outra coisa, uma coisa que eu achava muito louca. Se você saísse daqui, fosse lá no Nordeste e trombasse um cara com uma camisa de banda, você ia lá e falava, ei camarada, você é punk? Sou, de onde você é? Você trocava ideia, ficava amigo, na outra semana você voltava, o cara tava te mandando um carta. E daí que a cultura foi um falando, pô, você viu, o punk realmente não é isso, é aquilo, isso era muito legal. Hoje não, cara. Hoje você tromba um moleque com visual e ele olha na sua cara, não. E antigamente não. Se o cara podia ser dos infernos que fosse pra São Paulo, pro sul, se trombasse um cara com visual, ia lá, falou, você curte São Punk? Curte. Tinha aquelas bobeiras, né? Quem que você curte? Tá, quem você conhece? Mas, velho, no final virava todo mundo amigo e, velho, e o punk acabou, tanto que o DZK é uma banda, velho, que se você for no Quinto dos Infernos no Brasil, todo mundo conhece. Porque é dessa época. É dessa mesma época. Os caras, você fala, o que você curte? Ah, gosto do DZK. Ou alguém levava o CD do DZK pros caras. Então isso que eu acho muito louco. Essa época assim era legal. Se o cara tivesse com visual, se trocasse uma ideia, você já virava amigo. Punk era, no final das contas, era tudo unido. Podia ter as tretas que fosse, no final das contas era tudo punk. Coisas que não acontecem com os movimentos hoje. Né? A maioria deles. Daniel, mas você falou que vocês aceitavam o negro. Vocês não. Tinha bastante negro ou tinha esse? Tinha porque isso era legal do punk, né? Que ele aceitava tudo, né? O movimento do japonês, índio, não dá pra dizer que tinha bastante negro, dá pra dizer o seguinte, tinha o povo brasileiro. Se parece que tinha bastante negro, dá a impressão que era um movimento de branco. Então, é isso que eu pensei. Eu percebi pela pergunta. Tinha todo mundo. Tinha todo. Nordestino. Quem vai esquecer do velho preconceito? Tinha tudo. Filho de índio, cara. Tudo quanto é tipo de gente. O preconceito que tinha era esse. A gente era punk e defendia o punk. O índio. Não sabia muito da ideologia, mas defendia o punk. Ele tava lá na base. Ele é da Volkswagen, trabalhou na Volkswagen. Ele é irmão, né? Ele é irmão, são índios.
sei lá índio de onde que é índio, né? Nem nós, brasileiro. Sei lá porque era índio. Mas tinha todo tipo. Mas não é o índio do Não, o índio Zeca. O índio Zeca. Então não tinha isso. Isso é uma coisa, é um dado importante que o Daniel traz mesmo. Não tinha. Mas o punk ele defendia o punk, o preconceito dele. Porém, a discriminação que a sociedade tinha de alguma maneira, o pessoal tinha mesmo. Isso que ele falou do. Questão do travesti e tal, o couro comia, mano. Pô, o cara é viado, mano. Correr, zoava. Ninguém entendia. Por quê? Porque a gente não tinha cultura também, né? Como os caras zoavam nós. Isso que eu acho grande coisa legal do punk, que o punk trouxe essa cultura. Que ninguém tinha. O cara é viado, isso a gente cresceu. Não, nós batíamos nos viados, mas adoravam hip hop. Há controvérsias. Mas o punk acabou trazendo essa cultura pra gente e abrindo a mente. Mas como eu falei, se a gente não tivesse passado por tudo isso, a gente não teria aprendido, né? Entendeu? Mas acho que quando você fala assim do movimento negro, dos blacks, acho que tem a relação do ABC aqui com esse encontro também com o que seriam os fascistas, os careca, né? Nessa época. E esse encontro, os caras não sabiam diferenciar tanto o que era punk e o que era, né, que andava de coturno e andava de, né, de... Não, mas não, nessa época nem se falava muito em skin. O skin veio depois. Era preconceito mesmo, porque o visual chocava, entendeu? Você imagina, cara, começo dos anos 80, porra, um cara de brinco, velho. A gente vivia a ditadura ainda. Um cara de brinco, um cara de coturno, de camisa rasgada, entendeu? De cabelo de moicano. Hoje em dia os caras fazem até luzes. Mas antigamente você imagina, velho. O cara chegava com o cabelo moicano, o cara, caralho, o que é isso, meu? Esse cara é louco. Lógico, sem contar as frases na camiseta, né? Ofendendo diretamente o Estado. Acho que tinha o Punk Terra também, né? Que era meio índio, né? Que era São Bernardo. Eu trombei o Punk Terra outro dia lá em São José. Ele tá vivo, né? Tá, com o pezão todo, parece um grupinho. Você falou na Catarina. Ninguém acreditou. Eu fiz quando o cara falou, fez já. Ele tomou um tiro de 12 no pé, não foi? Parece um curupira o pé dele assim. Mas olhando pra ele, eu já vi que o jeito dele agitar já não era igual da molecada. Eu falei, caralho, eu conheço esse maluco. Aí ele chegou e falou, eu sou o Punk Terra, meu. Os caras pensam que eu morri, mas eu tô aí, né? Eu tô muqueado. Os caras sempre pensam que ele morreu, né? Lá em São José, velho. Ele é em bem... Pindamonhangaba, na verdade. Ele é bem... Falaram isso, quem foi que falou? Ah, foi o menino... O Abutre. O Abutre que falou. Tava lá. Já falei pra você, né? De novo. Ele deve ter pelo menos 2 juntas. Ele é um cara... Deixa pra lá. Doido. Imagina doido. Vou contar uma história pra vocês que pouco sabem. No começo do fim do mundo, no festival, aí ele foi, o pessoal tava agitando e tal, aí daqui a pouco apareceu ele enrolou assim a cabeça dele inteirinho, que nem uma múmia, tá ligado? E colocou um óculos desse pretão, o pessoal, tinha um pessoal do Batman, tinha aquele cara lá, os né, besouro, como é que era? Besouro verde? Besouro verde. Aí, besouro verde, um óculos assim e tal. Todo mundo trocando ideia, cara, subiu, daqui a pouco aparece ele, assim, todinho fachadão. Imagina a cena, cara, você vê no festival ele todinho fachadão assim, cara, andando. Então ele chamava atenção nessas coisas, o visual dele. Eu olhei lá pra quadra, né, e deixou mancada também umas coisas, mas deu bastante. Deu bastante, mas é... A cicatriz que ele tem no queixo foi a doideira, né? O Baeta lá no som. Ele pegou dele, abriu o carro, entrou dentro do carro e dormia dentro do carro. Aí o carro desceu uma pirambeira assim, velho. Puta, acabou com o carro, daqui a pouco saiu o cara lá com o queixo. Com aquele óculos. Ele casou muito tempo com a Ximene, que era forte também, né? Mano. Tomou uma lata de tinta, depois deu uma palha de na barriga, porque a tinta sai pelos buracos. Esse é histórico. O Jéssica Pompeia. O Fantástico pegou ele o Fantástico queria ele, falou, você é o cara. O Fantástico pegou ele, falou, você é o pano. E ele numa carroça, né? Uma carroça com o cavalo, né? Ele entrou no shopping. No shopping. Com o cavalo de bermuda, com coturno, com óculos importados. Tinha uma meia do Flamengo, ele e uma meia branca. E aí ele colocou o óculos, assim, com o óculos estofadão, assim, ele botava uns esparadrapos. Aí ele entrou dentro do shopping, tava tendo Shopping Metrópolis hoje ali em São Bernardo, aquele shopping. Aí lá na sede do Baeta, que foi uma homenagem ao Pepeu, que tinha morrido afogado. Aí tava tendo som, daqui a pouco tava tudo de boa, né? Daqui a pouco nós só vendo polícia cercando,
segurança do tubo, né? Aquele análise toda, daqui a pouco o Terra tentou entrar dentro do shopping lá do Metrópolis. Hoje é o Metrópolis, né? Antes era o shopping, né? Chamava de Chopão, né? Com um cavalo, cara. Um cavalo. Uma bermuda, um morde o outro. Cheio de alfinete. Os primeiros caras a furar o rosto, né? Não sei se o Daniel Tarelel foi um dos primeiros a furar os rostos para usar alfinete. Então ele usava assim vários. Os primeiros assim, a usar alfinete. Eu fui numa festa de aniversário dele lá no Baeta, e aí os caras, ele com um monte de alfinete na cara, distribuindo e furando a cara de todo mundo. Ele tirava e furava a cara dos outros. Esse era figuraço. Pra nós ele tinha morrido, ficamos sabendo que ele tá vivo há pouco tempo. Porque falaram que ele caiu do cavalo e quebrou o pescoço. Acho que ele tomou um pau, passaram pra nós, mas É legal, tem umas leis assim, né? tem. Mas tem umas coisas que nós presenciamos, isso acontece. Eu lembro que ele chegou na quadra lá, ele tava uma repórter, entendeu? A mina queria fazer uma entrevista com os punk, aí não sei porque, como ele chamava a atenção, ligaram pra ele. Ele já deve ter chavecado a mina e falou, tudo bem, você tem que ir comigo. Aí ele chegou com a repórter, e aí ele com a repórter, mas ele chavecando a mina. Só desse jeito, que o pessoal também, eu acho que o Miro vai falar, o pessoal não dava, raríssimas entrevistas saiu do pessoal disso dali. O pessoal não gostava de falar com a imprensa, porque aquele cara do... Uma das razões de muitas tretas estarem em relação à gangue era o fato de o cara da ditadura. Você chega ali... Vai lá, continua, é assim. Pessoal de ano, que isso é assim mesmo, né? Aqui abriu o leque, outra dinâmica. Porque eu tô tentando, tudo bem, eu tô tentando só pegar um processo histórico, assim, né? Até chegar vai lá, desculpa. Onde o movimento já começou a radicalizar mesmo pro lado anárquico até, né? Não falamos nem da constituição das bandas ainda, né? Então vai lá. Vem da revista Pop. Daí já tem as bandas constituídas, né? E é legal no movimento punk, esse negócio do eclético, né? Aí tinha assim, ele falou, tinha todo tipo de gente. Nunca ninguém discriminou ninguém. Era tudo irmão, cara. Houve outros movimentos de skinheads aí depois que vieram com essas ideias, todos carecas, não sei da onde, né? Não sei de que religião e tudo mais, que vieram com essas questões aí que eram totalmente fora do contexto do que a gente pensava, né? Não tinha nada a ver com isso. E dentro das gangues, começaram com aquela questão do som mesmo, de passão e tudo mais, começou a pintar as bandas, né? A primeira banda foi lá o Condutores, né? As 5 Condutores, né? E o resto de nada, né? Em São Paulo. E aqui a primeira banda foi dos irmãos Ratinho lá, o Ratinho que tocava no Imortal, que chamava Indigentes. Essa banda não durou um ano, né? Tá bom. Aí logo após a primeira banda mesmo assim, altamente anarquista assim mesmo, de propósito ideológico anarquista, foi o Passeados. Que é o do Padre. Passeados, que era o Padre do vocal, o Binho que fazia baixo, o Fernando guitarra e o Laércio que fazia bateria. Né? Na bateria ali teve antes do Laércio entrar, fizeram teste com outros caras aí que não deu certo, né? E era muito zoeira, assim, os ensaios ficavam muito na zoeira, acabou não dando certo. Aí o Laércio veio e montou o Passeados. Logo em seguida veio o Hino Mortal e o Ausper. Essas eram as 3 bandas assim de peso aqui. Tudo São Bernardo, tudo saiu dos Anjos, caras. Né? Tudo saiu de lá. E aí na época, né? Em 79 já. 79, 80. Aí esse pessoal assim. As bandas elas serviam como elemento aglutinador, né? Do pessoal. Quando tinha ensaio, o pessoal já era uma coisa a mais. Né? Aí mais gente vai chegando, as propostas, as ideias começam a surgir. Devagarinho o pessoal começa. Ninguém tinha conhecimento, né? Do que era nem 15, 14 anos, né? 16 que era anarquismo. De repente já estava o pessoal andando com um livro de bateria para cima e para lá, né? E já dando uma. E tinha algum pessoal dos punks lá que era assim, essa questão também, né? Que neste período aí o ABC aqui estava uma situação explodindo e visada no mundo inteiro, né? Que era, além de ser regime militar, que era os movimentos sindicais. E o punk veio paralelo aí.
Né? Aí tinha os movimentos sindicais do lado, os punk atuando com a proposta dele, a ideológica dele, do lado dos caras. Assim, não, vamos ver onde dá isso. Né? Alguns punk até se filiaram no PT na época, que era uma outra proposta do PT, que eram simpatizantes. Né? O PT na verdade nem existia, era a Convergência Socialista que depois virou o PT, né? Isso era um grupo. Era um grupo, né? O PT na verdade era assim. Era hoje é o PSTU, hoje quem não sabe é o PSTU, né? É o PSTU hoje. É o mesmo grupo. E ela, idealista era o PT, né? Mas assim, o PT era uma coisa assim, bem diferenciada, né? Era uma articulação junto com, não tinha a liderança deles, mas tinha um respaldo ali do pessoal, que ligava as indústrias, né? E a indústria de peso automobilístico chegou na BC, né? Na década de 60 e esses movimentos aconteceram e o movimento punk paralelo com as propostas deles, né? E sempre havia um espaço lá na Convergência para a banda tocar. A primeira vez que eu era pequenininho, que eu via punk assim, na minha vida, era uma festa do PT lá na República. Meu pai é sindicalista. E aí eu era pequenininho e via aqueles caras tudo maluco, tudo empolgando, se destruindo tudo, né, cara? Saía até fumaça assim. Aí eu falei assim, puta, eu quero ser isso quando eu crescer, cara. Mas o PT tinha uma proposta revolucionária. Depois que começou a ganhar na política, tanto que o José Dirceu, né, mas o PT tinha uma proposta revolucionária. Todo era envolvido realmente com o movimento trabalhador. Na verdade o PT era mais ou menos um movimento punk, mas aí de repente aí só se importou com a política e com o processo de elitizar só. Mas o PT no começo eu até gostava, eu achava o PT que ele tinha... Porque na verdade o punk tem que entender o seguinte, o punk necessariamente ele não é anarquista. O punk é um movimento de operário, de filho de operário, de classe média baixa, de classe trabalhadora. Ele não tem que necessariamente ser anarquista. Mas hoje você reciclou, né? Se alguém pensa isso, está errado, mas mesmo hoje. O movimento punk ele não é um movimento ligado a nada. Um uniforme, ele tem que se reciclar com o movimento para se articular. Só que o punk em si, ele não tem necessidade de ter bandeira nenhuma. Ele simplesmente é um movimento que ele tem que contestar. Se ele quiser contestar o PT, o governo, a prefeitura, o movimento punk também, ele tem que contestar o movimento punk. Por isso que levou, na verdade, a alma do punk levou ao anarquismo por causa disso. Porque o movimento punk, ele não tem, na verdade, bandeira nenhuma. Entendeu? O negócio dele é contestar, meu, tá errado hoje não, caralho, isso aí tá errado. Entendeu? Não importa se ele é meu amigo, se ele não é, entendeu? Se eu não acho que não é, acabou, e foda-se. Ah, eu acho que deve comer carne, não deve. Ah, meu, eu como o que eu quiser e foda-se, entendeu? É mais ou menos isso. A linha é essa do punk, necessariamente. Algumas pessoas ligaram, tanto que eu, por exemplo, eu gosto de bandas, por exemplo, Cortato, que é uma banda comunista, entendeu? Nego Corriac, essas coisas. Então, necessariamente o punk não tinha que ser anarquista. Nunca foi. Tanto que na Europa tem punk nazista, né? Pra caralho. Exatamente, como hoje em dia mesmo todo mundo pensa que se você for punk, você tem que ser anarco. Ou você fala, eu sou punk, mas você é anarco. Porque, eu não sou. Mas não. Mas tem que ser. Mas tem que ser, não tem que ser. Eu acho que você, na verdade, tem que usar um pouco do anarquismo, assim, para se articular dentro da sua realidade. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Totalmente anarquista. Eu vi uma cena. Usar o anarquismo para reconstruir sua realidade. Igual, eu sou totalmente contra aos punk junkies. Vou propor um debate aqui, até porque é o seguinte, o ativismo, ele prega o vegetarianismo. Então eu vou pôr um debate seguinte, eu tenho um amigo meu, nós estávamos num som punk, essa foi uma coisa que aconteceu, e eu não sabia que postura tomar. Chegou um estreed e falou pra ele, aí meu, ele pegou um pão com mortandela pra comer na padoca, no som punk. Aí o estreed chegou nele e falou, caralho, meu, você não pode comer isso, começou a falar um monte. Ele falou, velho, eu moro na favela, ele mora ali no Oratório, em Mauá. Eu não tenho comida em casa, mano. O meu dinheiro dá pra comprar um pão com mortandela. Como que a gente vai fazer? Eu acho que existe, lógico, um processo todo pra isso. Mas é um caso que eu não discrimino. Eu já tentei não comer carne, mas eu não consigo, cara. Me sinto fraco, até pela vida que eu levo, a correria que eu levo. Eu já tentei. Admiro quem consegue. Mas eu achei interessante a resposta dele pro estreado. Ele falou, caralho, meu, eu não tenho nem comida dentro de casa. A comida mais barata que eu tenho é o pão com mortandela aqui na padaria que está ao meu alcance. O que eu devo fazer? Porque o cara pesou na dele até ele responder. Então, quer dizer, uma situação, velho, que, entendeu? Por exemplo, você imagina o seguinte, o cara mora na favela, não tem acesso à cultura, ele sai 5 horas da manhã, pega o tempo para trabalhar, chega assim, vai na escola de merda do estado, ele não tem acesso ao que é certo, o que é errado às vezes, entendeu? Mas, Daniel, só para esclarecer, assim, não é mas
o vegetarianismo não é uma bandeira do ativismo, não. Não, eu Tanto sei. que o Gui, ele é carnívoro. Não, porque tem bastante gente que tem. Tem bastante gente que tem. E eu não acho errado. Mas é eu uma coisa admiro, assim, cara. é uma coisa Por exemplo, que a gente... ela não come, ó, nada de carne, mas que a nada. gente... E até mesmo esse tipo de sectarismo e de postura, assim, o que faz parecer, na verdade, um tipo de religião, uma seita. É isso, a gente... polícia também, isso a gente até contesta isso aqui dentro também. Não era vegetariano. A galera que adotou isso agora. Então, eu acho que essas coisas, no final das contas, eu acho o seguinte, tem muitos movimentos que vêm só para dividir. Como eu falei, o punk, no final das contas, eu vivi o punk, foi uma escola para mim, e, meu, onde eu fosse que eu trombasse um punk... Eu pus 18 caras da Rocinha na minha casa, dormiu, não fizeram nada de errado, velho. Então, onde você trombasse um punk, ele te dava a casa que ele tinha, a comida que ele tinha pra você ficar. Pô, você é punk? Então, meu, você é do meu, cara, você é do meu, você fica aqui em casa, pode ficar à vontade. Isso acontecia em todos os lugares, entendeu? Então, eu acho, por exemplo, tem várias bandas que eu não gosto, que eu vejo a molecada idolatrar, que, velho, são bandas que acabam separando o jovem, velho, da luta, que é o... Acho que o nosso objetivo maior... Não é ser melhor. O nosso objetivo maior é ser nós mesmos e conseguir o nosso espaço e respeito. E tem bandas que, por exemplo, só separam. Aquela banda daquele cara lá que é a estreia de um cara que veio pro Brasil, que... Porra, eu não lembro o nome dos caras. Ele fez uma turnê no Brasil, a banda dele acabou. Velho, os caras do Daddy Fish tocou com os caras, meu, os caras idolatravam. Shelter. Meu, os caras falaram, nunca mais eu quero ver aqueles caras na minha vida. Os caras são uns nojentos, cara. Falou, os caras são preconceituosos, discriminadores. Estão Hare Krishna. Então, aí que eu te falo. Então tem gente que vem só pra separar. O legal do movimento punk é isso, cara. Que eu preservo isso ainda. Tanto que eu recebo bandas, da onde for, e vai pra minha casa e dorme lá, tranquilamente. Tem umas do thread que chega a ser hardline, né? Que a galera que... Tem um lance de preconceito com a galera que bebe, fuma, come, sei lá... Que tromba assim e sai no palco mesmo, não tem discussão. Outro dia lá tava tendo lá o dia que o Dead Fish tocou lá no espaço lá no Jabaquara, verdurado. Aí tem um tiozinho, coitado, vendendo cachorro quente. Aí tava o Aleandro e o Felipe lá. O Aleandro que tava encontrando essa filha, tava lá comendo cachorro quente. Saiu 4, 5 caras lá e ia bater no tiozinho lá, com ele pra correr. O cara tá ganhando a vida dele. O camarada nosso não deixaram ele entrar porque tava de cultura lá, o alemão lá no show do... Eu acho que é o seguinte, tem que... Tava de cultura, não deixaram ele entrar. Eu acho que isso se torna preconceito também. Eu não tenho preconceito com nada nem com ninguém. Eu tenho que expor minhas ideias. E se alguém me convencer de que uma coisa é melhor que eu achava que não era, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, meu, ótimo, é isso mesmo, vamos aderir. Mas eu acho o seguinte, o maior problema que hoje nós vivemos, já que a palestra é sobre o movimento punk, eu acho que o punk ainda conserva, apesar de muitas pessoas, em todo lugar que eu vou no meu trampo, todo mundo sabe que eu sou punk. Eu não tenho vergonha de falar. Todo lugar. Então uma coisa que o punk conserva hoje, que eu acho muito louco, ainda, é esse negócio, meu, eu sou punk, entendeu? Aprendi muito com tudo que eu errei, com tudo que eu acertei, e, meu, o que for pra somar, pra gente transformar em algo melhor, a gente tá junto. E hoje a juventude tá muito dividida. Hardcore melódico, stray edge, hardcore não sei o quê. Porque pra mim, gente, na minha opinião, hardcore é os caras que não querem falar eu sou punk e inventaram o hardcore. Porque o punk, ele construiu uma imagem ruim sim, mas ele tem muitos créditos bons. Então o cara fala, eu sou hardcore, eu curto hardcore, e você vai ver, eu sou um punk. Eu sou uma banda de hardcore, pra quê? Pra conseguir espaço pra tocar? Eu nunca, velho, o Guilherme tá ligado. Eu nunca em lugar nenhum deixei de falar que eu era punk, ou minha banda, foi ou não foi? Desde que você me conhece. Nunca, cara. Agora tem muita banda que fala, eu toco hardcore, pra conseguir criar espaço. Então eu acho que o jovem ele tá muito dividido por isso. Muito dividido. Com as oportunidades que eu tive pra ir na Argentina, eu conheci um outro momento que eu não conhecia. Que lá existe uma cena, que funciona pras bandas. E ali eu aprendi que os caras, por exemplo, curtem reggae, ska e punk, todo mundo junto, e oi também. E aqui as pessoas têm vergonha de falar que curte oi, porque os caras falam que é nazi. Meu, tem punk nazi, tem oi nazi, tem cara que curte reggae que é nazi, que curte ska, tem cara que curte MPB que é preconceituoso pra caralho. Então eu acho que a maior luta que nós temos hoje como movimento punk, como indivíduos, é o quê? É não deixar que a juventude se perca tanto e se divida tanto, entendeu? E já que assim, se for assim, nós teríamos até que boicotar bandas que só vêm para dividir a gente, só vêm para destruir
alguma coisa que a gente pode construir junto. Pega leve que ela é forte. Pra lá, Entendeu? pessoal. Depois te curso. Então, branquinho, velho. Eu acho que a minha maior luta hoje como punk, é passar tudo que eu aprendi, a cultura que eu tenho, como banda, como pessoa e como amigo do movimento punk. Para que a gente não cometa mais os mesmos erros e para que a gente seja pessoas melhores e tenha um movimento melhor. Alguém, né? E eu acho que todo mundo tinha que trabalhar para isso, entendeu? Isso para mim foi a maior... É puro, hein? Como é que se diz? A coisa melhor que o punk me deu foi isso. Abrir minha cabeça para mim poder contestar, aprender a aceitar os meus erros, aceitar as coisas novas também. Só que as coisas novas não teriam que vir para desunir, elas teriam que vir para transformar a gente em pessoas melhores. E não acontece isso, entendeu? Hoje, por exemplo, se uma banda punk for tocar, se você trouxer o Cólera aqui, se for 100 pessoas é muito. Então, hoje está muito dividido, entendeu? Eu já tentei fazer som de todo tipo, punk, com não sei o que. Perdemos um espaço para Aranha maravilhoso por causa, com todo ele, um pau no cu que já veio aqui. Foi lá estragar, eu quase matei o cara lá. Num ego mesmo. Estragou nosso espaço lá no moleque dos meninos de rua, porque ele é um idiota, quer se aparecer mais do que qualquer movimento, do que qualquer banda, do que o grupo, entendeu? Estragou o nosso espaço, que a gente tava construindo um puta de um negócio legal lá. Coisa Nós inédita, tava né? fazendo uma parceria muito louca. Nós trouxemos o Ataque 77 lá, foi 400 pagantes, o Arges, um monte de banda. Meu, a morte tava sendo. Aí por causa do ego de um bobão, ele acabou estragando e acabou dividindo um monte de gente no ABC. Por causa do ego de uma pessoa. E é essas pessoas que a gente tem que lutar contra. Não o cara que está tentando construir, mas o cara que está no meio e faz de novo em pele de cordeiro. E o movimento punk, cara, ele é muito mais forte do que tudo que tem aí, meu. Pode ter eu e mais dois que se foda, eu vou ser punk e nunca vou falar que eu curto outra coisa. Eu curto bandas de reggae, eu curto banda oi, mas velho, eu sou punk e não tem porque eu não falar porque, não tá mais na moda. Uma banda punk leva só 10 neguinhos ali no boteco, foda-se. Foda-se, é uma cultura. Mas eu acho que o punk hoje nem vive mais com o movimento, acho que o movimento hoje assim, se deturpou demais assim, tá. Acho que não existe movimento, existem indivíduos que se articulam de acordo com a sua realidade e possibilidade. Movimento hoje, na verdade, nem existe mais, tá. Existem esses focos, tá. Esse movimento existe, tá. Essas casas, ocupações ainda. O movimento em si mesmo, que é unificado, tem esse contato, mantém uma rede mesmo assim. Não existe, mas no norte é bem forte, no sul ainda é bem forte. Em São Paulo eu não sei, eu não conheço. Não, eu queria perguntar uma coisa, né? Porque vocês estavam falando ou vocês iam falar, ou estão falando, não sei o quê, do relacionamento que tinha entre o skin e tal e o punk aqui naquela época. Como que era? Assim. Bem. É interessante. Você vai aqui. Porque é o seguinte, né, cara? O primeiro grupo de skin, na verdade, que apareceram, os carecas do subúrbio, eram um grupo de punks. Eu já tenho documento. Era um pessoal. Grupo de punks. Que era um pessoal punk que a gente conhecia, tudo amigo de todo mundo. De repente, não sei o que das contas, que veio umas ideias. Começaram. Porque tem a questão do movimento Oi, né? É uma questão muito louca o movimento Oi, cara. Não vou explorar o movimento Oi aqui não, cara. Porque é uma coisa que é doida essa parada, né? Onde reuniu tudo, né? Principalmente lá fora, punk de rua, street punk com skin, hooligans, tudo numa questão, mas toda aquela proposta que se tinha do punk 77 virou uma outra coisa, né? Mais voltado, acho que pro lance da violência, pro lance até coisa do nacionalismo, coisa ligada ao futebol, né? Aí aqui a gente tinha um pessoal que começaram a surgir aqui em 81. Né? E aí foi em 81 que começou a pintar essa onda de que os carecas do subúrbio. Aí a gente conhecia o pessoal, tudo mais. Só que era um pessoal punk, tanto que eles tinha o mesmo salão, né? Que tinha ideia nazista. porque os Anjos é o seguinte, quando os Anjos eram um número maior de pessoas, aí tinha essa ligação com o pessoal lá de Mauá, que era o Anjos e Abutres. E quando eu comecei a pôr os atritos com o pessoal da City, que teve aquela divisão, ABC de um lado e São Paulo do outro. Por quê? O pessoal de São Paulo, é tudo ali, meu. Você está no centro, tinha a loja do Fábio, só tinha a loja do Fábio na galeria, e da Baratos Afins e a Punk Rock Discos. Não tinha mais nenhuma.
era a loja de armas, que vendia arma na época, né? Tinha lojas de armas que vendia. Só gostava essas também, coisas só vendia. gostava. Era normal, então, onde você ia tinha loja de arma. Né? Naquela época você podia ter porte de arma. E lá na galeria era isso. Então esse pessoal, os crioulos ia lá. Aí teve esses atritos, começou com os metralhas, né? A questão dos atritos, aquelas coisas banais que ele está falando. E depois esse pessoal aí, eles começaram a ficar muito elitistas, porque eles estão no centro e ali tem tudo. Tem imprensa em cima deles, só que não era uma punk, não era uma coisa midiática, né? Eram os grupos que apareciam do nada, assim, as pessoas tinham medo de punk. Todo mundo tinha medo de punk, os punks tinham medo dos punks. Tá? Se formalizar. Uma facção, quando não tinha medo era um receio, né? Meu pai tinha um receio. E o bicho pegava. Eu falava, você tinha que se aglutinar mesmo. Você tinha que ter um pessoal que segurava a bronca do outro. E esses confrontos começaram a surgir, né? E ao mesmo tempo também começaram a surgir as bandas aí já com uma proposta ideológica, porque até então não se tinha isso. Estou falando do anarquismo, né? O passeata, foi aí que começou a surgir as ideias anarquistas dentro aqui no Brasil, né? De algumas coisas lá do discharge, de fora, aqui, em casa até, né? Essas coisas começaram a chegar aqui e o pessoal já começou, né? E na época tinha um pessoal assim que já estudava na universidade. Que era o Clovão, que era o Grilo, o Clovão, o Binho, fazia física na quântica, né? Tinha um negócio de física quântica na época. Já. O Santista também fazia. O Santista fazia também na faculdade. Começaram a trazer ideias, né? E você tinha o quê? Você tinha uma ligação com os movimentos estudantis, meu. Os punks, os caras aceitavam os punks, porque o pessoal tinha uma proposta ideológica. Isso é muito fácil de ver agora. Isso é muito fácil de ver agora como o punk era ligado ao movimento estudantil, que quando tinha uma festa de faculdade, iam tocar bandas, como na época, bandas punks, ou bandas de rock, ou bandas que tinham uma proposta. Hoje em dia é Macarena, né? As festas de faculdade, isso, Mas na época os caras viram, porque assim, o que os caras pensavam? Pô, a gente tá lutando por uma série de coisas. Olha, você que fala, só um minutinho, fala essa história da PUC lá, do som da PUC do Ira. Você vai chegar ali. Vamos atrás da pátria, né? Tô tentando. Desculpa, o mestre tá difícil. Não, mas assim, bora. Porque senão o entendimento fica muito verdade, ruim, o pessoal tá falando muita coisa daqui. Muita informação. E eu acho que a proposta lá era anos 80, né? Aí então eu tô tentando explicar a nossa geração, porque isso eu sei que acontece hoje. Eu já vi ele chegar num cara com a jaqueta de couro e dar porrada, mano. Eu quase matei o cara, eu devia sentar o aço nele. O alemão foi parado lá na verdurada, né? Ah, não foi só ele. O alemão foi. Tem movimentos aí que deturpou de uma certa forma, assim que eu falei pra você são nazi. Eu e o Fábio a gente ia entrar com um churrasquinho lá dentro uma vez. E eu, se for ver, se for analisar, eu sou mais do movimento. Eu fui vegetariano há 11 anos. Olha, vamos entrar com um churrasquinho aí dentro, vocês ficaram orgânicos, cara. Isso é coisa de cada um. Eu sou muito estiliano. E eu queria estar com um cachorro quente lá também, uma vez. Não tem um cachorro quente, sabe? Eu acho que é questão do indivíduo primeiro, para depois do coletivo. Se você não respeitar a individualidade, fica difícil. Porque na época nossa a gente era anarquista sem saber. Vira repressão. Todo mundo respeitava o espaço do outro assim. Né? Aí quando você tinha a questão de um pisar na bola, os caras resolviam ali na porrada, mano. Ninguém se eu tô percebendo é só daqui pra lá. Resolvia assim. E era uma coisa interessante do movimento. Só uma coisa legal, né? Parece coisa de filme, mas não é não. Ela saía, saía na mão, regaçava o outro e voltava, tudo certo. Dá a mão pro outro agora, resolveu a bronca? Resolveu. Saía, vamos dar uma volta nós dois. Vai lá, regaça o outro, volta. Um estranhamento desse. Que arrebentou o outro, ajuda a trazer e resolveu. Aí ficou um pandemônio dos anos 90 pra cá. Ficou uma coisa muito estranha dos anos 90 pra cá. Né? O grunge pra cá ficou uma coisa muito sinistra. Esses movimentos eles se perderam a identidade. Eles começaram a tomar outros rumos. Né? Eu mesmo me senti estranho no movimento. Se você pegar hoje, vai, o emo que o pessoal fala, o visual dos caras, é o visual do 77, cara. Mas o emo sai do espanca, né? Então, mas é o que eu tô falando, na verdade eles pegaram, reciclaram o visual, calça apertada, tênis cano alto, camisa pequena e tal, porque na época não tinha punk gordinho não, velho, era todo sou fome. Sou fome. Não era bonitinho não, né? Quanto mais feio era mais. Ninguém tinha 40 anos também, né? E quanto mais podre, mais punk. Quanto mais podre, mais punk. Tanto que o miséria, pelo amor de Deus. Um dia nós tomamos um enquadro da polícia, aí ele tava de coturno. O cara falou: você sabe que você não pode sair artigo militar? Catou o coturno dele e jogou no córrego.
Aí, vambora. Ele voltou com o pezão dele, pô, não, vou lá cantar meu coturno. Catou o coturno dele, pôs no pé, passou a viatura de novo. Ô, seu filho da puta, eu não mandei você deixar essa porra lá. Catou, jogou de volta. Ele ficou lá, os caras foram e catou de novo. Era muito engraçado, tinha uma legal. Mas, velho, os caras eram só pó mesmo, era só magrelo, seco, punk pra caralho. É porque assim, você viu o que você tinha, você vestia, né? Então teve o pessoal que trabalhava na Ford lá que sustentou a gente pra caramba nessa história. Com roupa de firma, né? Com os uniformes, né? Bico de aço. Mas os bicos de aço da cozinha. O pessoal de São Paulo usava tudo, jaquetinha de couro nova. A gente usava bico de aço da cozinha. E eu tinha outra calça de couro. Essa relação... Eu tinha 42, eu parecia um Bozo, né? Essa relação São Paulo-ABC tinha uma coisa também, porque onde rolava as festas, na verdade, era em São Paulo. Os punk tinha festa lá, os punk que a gente fala, os punks da cidade, e as bandas principalmente, elas tinham festa de segunda a segunda lá, lugar pra ir. A gente tinha que trabalhar a semana inteira, esperar o sábado pra se trombar aí na prefeitura de Santo André ou em outro lugar, pra ver onde ia ter um som punk. Todo mundo sabia. Aí cada um levava seu disco debaixo do braço e ia pro som punk. E quando não tinha, o que a gente fazia? Pegava um bico de luz da praça, lá no navio, ligava, os caras subiam lá, cortavam, puxavam, eu fazia um som ali, cara. O ABC levava ligada com a operária. Cassete. Rolavam. E era muito difícil ter som de banda aqui, era muito esporádico. O primeiro som que teve foi no circo. Eu memório também no circo. Uma parte de punk furando a lona, ninguém pagando, pra os caras tocar. E tinha um lance ainda que os caras do passear. Fala assim, R$1. Acompanhar o Ed Carlos, cara. Aí chegou o pessoal falando, era muito bom. Fizeram pacto com os caras lá, né? Dá espaço pra você ensaiar, aí vocês vão acompanhar o cara. Aí parece que ia rolar uma grana. Os caras falaram, cachê era pra você tomar cachaça. Aí os caras não pagavam, né? Aí os caras, os caras não furando a lua, não entrando. E agitando lá, né? Daqui a pouco, mano, só vi os caras correndo, os ratinhos estavam parados. Com um carrinho de mão, né? Carregando os amplificadores no carrinho de mão. Os carrinhos de pedreiro aí. Ó, pintou a polícia, os caras no carrinho. São fatos que aconteceu, né, velho? A gente... E era assim, você procurava espaço com o São Paulo, não. Aí a mídia começa a pegar o pessoal de São Paulo, né? Porque começa a ver. A fita do Fantástico Fantástico ainda. Já começa, vai entrevistar. Ah, tá tendo um movimento doido no pessoal doido, cabelo colorido, que coisa. Os caras chamavam atenção, né? Aqui não, velho. Chamava, aqui apavorava, né? Porque você falou da mina lá, da crente lá que desceu hoje quando viu o Tomé? Como o Tomé não, o... Foi o Tomé, pô, que você falou? Não, o Tonhão. Tonhão no céu. Manda pra eles aí. Ah, eu vou registrar isso aí. São coisas que é absurdo. Nós estávamos ali no Conjunto Anchieta, além de uma loja de rock do Jean, esse cabeludão aqui do centro de Santo André. Aí eu colava lá às vezes, trocava ideia com ele, colocava um som lá. Aí, mano, eu chego. Não sei se você conheceu o Tonhão. Então ele é grandão, mas ele é meio. Ele não é aqui de Santo André? Não, ele é São Bernardo. Ele é meio assim, tá ligado? Ele não sei, ele tem um jeito típico dele, próprio. Aí, cara, ele com o moicanão mais ou menos um palmo, mas isso aí acho que 83, 84, 85 talvez. Ele assim, na ponta vermelhão, né? Dava uns com o moicano, mas ele é muito feio, cara, é muito feio. Aí ele chegou no ponto, eu de cima, eu vi ele andando, o jeitão dele todo gingando. Ele chegou no ponto do ônibus, cara, ele parou, tinha uma senhora. Vou fazer a cena. Tinha uma senhora no ponto, ele parou. Quando ele parou, a mulher começou a fazer assim, ó. É verdade, e foi encolhendo assim no ponto, a mulher sentou. Essa cena eu falei, eu tava trocando essa ideia, né? Eu falei, um dia nós vamos falar isso aí. A mulher se encolheu com medo. Naquela época, o visual, ser punk incomodava. Era impossível você imaginar que você ia achar alguém com calça rasgada, usar calça rasgada. Era impossível imaginar um homem com brinco, que o Daniel falou. Possível imaginar alguém com um moicano. Alguém usando uma frase, eu te odeio. Viva o anarquismo, o Estado é uma merda. Todo sistema que se é governo, eu sou contra. Para aquela época, se alguém viu o visual do cara, jaqueta preta, visual preto, roupa apertada, as minas, vale a pena também lembrar, as minas sempre mini saia, calça, meia calça que falava, né, amigo? As meia calça e bem rasgada.
aquele visual assustava. Eu lembro que os capoeiras tomou uma coça, velho, dos punk, foi mexer com as minas, tomou uma pau. As minas tinham respeito, os caras tinham um respeito muito grande pelas minas, assim, meu. Tomaram pau, respeitavam as minas. Se mexer, nossa, era uma proteção. Era uma coisa de capoeirista que ficava na praça Matriz ali, né? Ficava jogando capoeira e fazendo exibição. As meninas às vezes passou lá, mexendo com as meninas. Tudo bem. Desceu uns 50 caras, arrebentamos bem. Vou confessar um negócio aqui só pra vocês. O pessoal sabia um pouquinho, assim, um pouco. Gostava de provocar um pouco até. Não era muito. Você põe um monte de mina bonita na frente. Uma certa provocação. Aí era motivo. O cara foi assim, quando deu de cara, assim, parou com o carro. O que você tá olhando aí? Aquela mina ali é minha irmã, cara. Aquela mina é minha esposa. Aí era motivo. Então tinha uma certa. Né, entendeu? Um certo pegadinho. Um dos primeiros ativos dos anjos também foi pros Neco, né? O pessoal do militar de guerra. Um pau feio, mano. Conta essa história, Bíblia. Quem não joga malho. Sempre eles apanhavam. Porque a gente andava com muita gente, né? Isso aqui era o que? Era isso aqui. Começava a chegar isso aqui. Daqui a pouco tinha um outro bolo. Aí eu tô isso dos anjos. Dos anjos. Daqui a pouco, quando a gente ia pra São Paulo, aglutinava com o pessoal dos carniços, o pessoal lá, tudo nas estações. Pô, cara, e aqueles, os vagão tudo entupido de coisa que aconteceu. Mas tô jurando. Tinha um camarada nosso que ele era horrível, pior que o doutor, o que de orelha lá. Que de orelha. Pô, aí a gente tava no ponto lá, os caras dos ônibus, paravam os ônibus, nós ficava no ponto mesmo, assim. Era um espaço, tinha uma muleta, a gente ficava sentado ali, tinha um ponto de ônibus. O pessoal parava pra descer, o pessoal tinha medo de descer. Que a gente tinha medo, era uma coisa assim. Não tava na mídia e era uma coisa que ninguém conhecia, só via e não sabia. E polícia quando via, meu. E a imagem pública era. Enchia de camburão. Era afirmava, né, o negativismo. Enchia de camburão, meu, pra dar geral, pegar e uma vez eu tava pra levar a cara dele com uma faca lá, né? Pegava com uma faca, todo mundo usava estilete. Soco inglês, corrente, cadeadinho na ponta. Cano era muito difícil, mas algum outro descolava essas paradas que o pessoal. Garrucha de 2 tiros era bom. Ô, meu, só para enfatizar aquela questão da mídia, uma das grandes características nossas aqui é o Passo, que no centro. Então, os pessoal se apresentava nós, não. Nós íamos ali uma entrevista. Por quê? O pessoal da ABC visual vai querer apresentar como modismo, mas o ideal, nossas ideias, tudo aquilo que nós desejamos mostrar, vocês vão querer apresentar. Então, por exemplo, quebrar os caras no pau. E não, em São Paulo é diferente. O pessoal fica fazendo gesto. Como é que era o meu homem do cavalo? Sapato branco, como é que é o nome dele? Jacinto Figueira. Saiu voado de São Bernardo. Voado. E no tempo, né? Que eles fecharam lá no tempo e pegaram. Os punks confiscaram o equipamento dos caras. Falaram que isso não foi uma porra nenhuma, não. Os caras faziam sensacionalismo pra TV, e já chegaram, o Fobinho lá, o pessoal mandando os caras que eram da gente, confiscaram o bagulho, vocês não vão fazer não. Aí ele conseguiu, né, negociou com os caras lá, não sei como lá, pegaram e passaram. Que não precisa, né, na hora da edição pode cortar os nomes, né, pode falar. Mas passaram a imagem dos caras lá. Mas que nem o Rogério tá falando, o pessoal da City lá, o pessoal lá, que eu já mencionei os nomes, eles tinham o centro lá, a galeria. Então ali todo mundo que passava, eles chamavam atenção, aí veio, começou a chamar a atenção de revista, de televisão, e começaram a filmar esses caras. Só que o movimento do ABC, no geral, já era um movimento político. Aí já era 82. 82. Já estava aquele processo que eu estava falando, né? Que o pessoal já não tinha. Porque a maioria trabalhava. A maioria era metalúrgico. Foi acompanhado aquele negócio do PT, aquelas coisas da reivindicação sindical e tudo mais, o pessoal começou a se envolver com aquilo ali. E convivia muita informação política para nós, o pessoal não. Era mais coach, né? Era mais visual. Era isso mesmo, cara. Era mais bonitinho, era punk bonitinho. Isso foi a diferença. Os caras chamavam a gente de caverna de podrinho, cara. Não era? Podrinho. E a gente chamava eles que estavam emburguesando o movimento. Até hoje o Macarrão chama o pessoal de São Bernardo dos podrinhos, aos podrinhos. Zoando, mas zoando, o Macarrão é gente nossa, né? É os podrinhos aqui. Porque os caras chamavam, pensa que a gente era trogodita, que era ambiental pra caramba, não era, pessoal aqui. Aí quando se fala em hardcore, que nem estava mencionando hardcore, eu acho assim, punk e hardcore é uma coisa só. Eu não sei porque foram separar isso aí, né?
Que nem o punk new wave, era punk new wave, era punk a nova onda. Acho que o hardcore Quando aí separaram, diferenciar, né? Com essa postura mais radical. Então, é postura do isso. Punk, É, um punk de casca como ele grossa veio, assim, mesmo, né? Linha dura e tal. O visual do ABC, cara, Pessoal, então, além do visual. Nesse do Butinada, os caras falavam que o ABC os caras eram muito podres. Mas aí que tá a atenção. Os E caras quando de os São Paulo caras tinham uma muito musicalidade lá, até os caras fazem escola de música, os caras aqui não. Nós vamos montar banda, acabou. Sabe, o Deus fez as cordas? Não, a gente aprende, então. Se vocês ouvirem o Alter, a gente fala, esses caras aí são os pais do hardcore. Eu, Alter, no Passeatas, naquela época, ninguém tocava na sua. Você não via, cara. É tudo no cara, você colocava a distorção do talo, volume do talo. Tem banda de trash lá de fora que agradece Alter. O Alter, então, os caras falam que o Alter era os pais do trash, né? Porque os caras só faziam um som assim. Obrigado ao Lodi também, que eu acho que tá falando lá da Irlanda, né? Porque aquelas bandas de grindcore que os caras... O problema é que os caras até tentavam. Os caras queriam fazer um som estilo The Clash. Aí acelerando. Agora deu. E o cara que ia cantar não conseguia cantar. Só gritar. Ele tá falando, tinha uma estação de trem, chamava... Tinha uma estação de trem chamava Campo Grande. Essa era justamente... Aí fizeram um festival de punk lá, um encontro. Tinha um camarada que namorava com a mina, que era punk, e a mina era filha do prefeito de São Caetano. Tinha uma chacrona. O Kimura? O Kimura. É o próprio. Você estava lá, né? Eu não tava, mas eu também. Aí, cara, aí nós fomos lá. Uma chacrona, cara, doido pra caramba, chacrona. Sonzeira. Aí entrou pra falar um pouco disso, da questão musical. Entrou com uma banda, eu não lembro o nome dele, mas... SPHC. SPHC? Aí, assunto é aleatório, o Rogério Mano. Aí os caras chegou, né, como se fosse hoje. Os caras falaram assim, eu vou cantar uma música. Aí os caras, o nome da música, Masturbação. Eu te juro, cara. A galera ali agitando, tinha muito punk lá, tinha no ABC, muito punk no ABC. Os caras assim, abre a revista, masturbei. Ai, você. Era isso, cara. Era pra dar um exemplo da musicalidade, era isso. Não era? Nessa hora o coro comeu. Cara, eu subia. Quantas músicas você tem? Uma música, 2, 3 caras, era isso. O que você sabe fazer? Segurar na guitarra e fazer um barulho. O que sair, põe voz em cima disso. E é outra questão também, né? Pô, vai ter som não sei aonde aí. Como tem aparelhagem? Não tem, vamos ter que levar. Como? No ônibus. Aí levar guitarra em ônibus é uma coisa, amplificador de bateria, cara. Eu usava uma rede aqui, eu pegava o bumbão, eu pegava... Não, o carro era raríssimo. Não, era carro era ônibus, cara. E os bagulho era doido, isso aí, todo mundo se divertia, vinha pra casa, todo mundo contente. Bom demais, som, né? Aí, só que na época... Na época... A Virgínia da Macarrão, né? O Macarrão, ele tinha uma... A gangue do Macarrão, você lembra o nome? Antes dele se envolver de banda, era Os Troços. O português do Garoto da Rota fez um som, ele alugou a sedinha, pôs lá no nome dele, lá no Rafael. Assinou no nome dele, beleza. Aí chegou todos os punk, de tudo quanto é lugar. Você colou nessa, lá no São Rafael. Colou punk, onde foi? Colou punk de tudo quanto é lugar. Aí chega os troços. O que o Macarrão me faz? Vai lá no banheiro, dá um cagão numa meia. Todo mundo agitando e ele assim, ó. Véi, todo mundo, caralho, velho. Bosta, não foi o cara da pasta do Mecânico? Foi ele que sim. Aí acabou o som, tudo. Aí no outro dia liga o cara lá da Associação Portuguesa, ó. Você vai ter que pagar toda a pintura, que você vai limpar. Ele foi limpar tudo espingado de bosta nas paredes. Podre, uma galera podre. Tinha aquelas taças de mecânico com a mão, eles sim, pegaram e misturaram com aquela pasta. Foi todo mundo fedendo pra casa, meu, que colava. O Macarrão era muito podre. A gangue dele era certa, essa nossa. Se divertia, tinha esse lance também, né? Se divertia pra caramba. Isso era cultura, né? Então, ele era podrão, cara. Era, não era? Era, né? É de ver ele.
O lance que eu acho legal é o lance da desobediência civil também, né? De não pagar transporte, né? Não, entra no ônibus, ninguém paga nada. O pessoal segurava as portas, né? Naquela época você entrava mas você entrava por trás também. Então, pulava por trás. Entrava por trás e pulava. Nossa, nós arrumamos um pau. Aí você segurava por trás. Rapaziada, dá licença aí que eu tô com a minha filha, não tá muito legal de saúde. Eu vou lá dar uma escapada, tá? Valeu, hein? Passa lá em casa, Rogério. Passa lá. Viu? Nós arrumamos um pau aqui, ó, nessa estação do Santo André, aqui com todos os motoristas, porque nós ia pro som e não pagava. Aí um dia acho que o cara se injuriou, meu, tava o Jô, a Boa, todo mundo no ônibus, assim, o cara se injuriou, falou assim, esse cara desse punk vai descer por trás. Aí eu senti uns 3 cobradores, mano. Na hora que nós descemos, o pau comeu. Os caras com uma facona desse tamanho, queria matar nós de qualquer jeito, cara. Não dava, aquele dia não dava. Juntou uns 20 cobradores, que foi bem na estação. Todo mundo correndo atrás de nós, Aí já essa questão da... Os negócios eram fortes assim mesmo, a violência quando o bicho pegava, né? E uma vez pegou também com os caras do cinema, cara. Aí o pessoal foi uns 32 punks essa vez. Essa é a quantidade aqui, um pouco mais. Vou ver o Iron, Sauvagem da Noite. Primeira vez passando no cinema no Brasil. Então, foi a segunda vez. A primeira vez foi em 80, o pessoal já... Porque o filme é de 79, passou em 80, o pessoal já tinha quebrado o palco dos caras. Dentro do cinema. Dessa vez aconteceu de novo. Foi em 81, 82. Qual esse cinema que tinha perto do Tangará, que é Santo André, Tangará. Aí tava rolando o filme, né? Aí as minas, de novo, as mulheres, elas sentaram nas cadeiras da frente. E os caras ouviram que tinha uma renca de punk atrás. Aí tá lá o filme que já assistiu Argos. Todo mundo? Você vai à noite? Eu tenho que levantar a mão. Guerreiro! Isso é o guerreiro. Tem brincadeiro. O filme é de tem que pegar as garrafinhas pra ficar. 79 que o filme é treta. Guerreiro! Eu joguei Play 2. E o filme lembra muito a nossa geração por causa da sua subúrbio, cara. É aquilo mesmo, entendeu? Vixe, mas os caras no trem, e aí... Qualquer gangue, foi. Aí os caras começaram a mexer com as minas, né? As minas sentadas, os caras mexendo, né? Nós deixa quando acabar o filme. O filme é só 30, o filme inteiro. Era 7 caras, nós estávamos 34 caras mais ou menos. Eu tinha mania de ficar contando. Acho que era 34 caras. Aí tá as minas sentadas. Ele fazia rápido, pessoal. Aí chegava lá, os caras mexendo com as minas, tá? Acabou. Quando acendeu as luzes assim, eu só vi o Binho, né? Com aquela jaqueta 1000 rebites, né? De lona de freio, né? Ele trabalhava em posto de gasolina, pegava as lonas de freio e ficava lá na jaqueta. A jaqueta do cara pesava, né? Aí eu só vi ele, só que aqueles banquinhos que dobram. Sei que ele pisou na fundão e já caiu em cima dos caras. Aí fez um voo. Aí o doido Luizinho pega o estilete, né, velho? Sai, tem lá do Luizinho, não. Deu um monte de facada no cara. Continuando, né? Saindo do cinema pra fora, só viu quando acabou o filme. Os caras ficaram batendo boca com a gente e mexendo com as minas. Deixa quando acabar o filme, né? Tudo lá. E o horário peidando e arrotando dentro do cinema. Ninguém peidava. Sempre zoava, né? Aí eles gostavam de ver o ônibus lotado e soltar um peido lá. É especial, é uma coisa especial. Zoava, as pessoas zoavam mesmo. Aí daqui a pouco os caras saíram, o cara deu muito estiletado no café, não precisava nada daquilo, né? Os caras saíram tudo cabreiro com os caras. Daí eu falei, pô, fudeu, vambora. Daqui a pouco aquela renca de cara assim, um pouco maior que isso aqui, saindo correndo de Santo André, as barcas atrás, igual um filme, cara. Aí igual no filme. Aí até você chegar lá na estação. A arte imita a realidade. Porque ali era uma praça. A arte imita a arte. Onde é o terminal do trólebus, era uma praça ali. Soito do Forte. Você lembra que lá? Soito do Forte. Era prostituta, tudo ali, né? Prostituta, bocada, tráfico. A estação pra você. Black Power. Pra você ir dar um mijão na estação de trem, cara, era isso aqui de mijão. Já imposto, assim, era um negócio. Os negócios eram podrão mesmo, assim. Tudo, o Brasil era podre, cara. A situação assim a inflação nesse ponto, cara. Era
Era muito cara, lembra? A questão da inflação, feijão, então faltava leite. Não tinha vaso sanitário, né? Era aqueles baratão antigo, né? Era o... Você põe as duas pernas assim e o bagulho no meio. Depois começou a racionar, né? Aí tinha fila no açougue pra comprar carne, pra comprar leite, depois começou a racionar tudo, né? E aí, nesse dia que nós entramos também no ano, é o seguinte, os caras cobriam tudo passando debaixo da roleta, pulando, polícia vindo atrás, e era sempre assim, né? Até questão também da choperia, também era muito caso, né? A conta dos irmãos caminhoneiros que é mais legal. Então, o foi outro também. Os irmãos caminhoneiros era mais legal. Além disso, tinha outras pessoas que curtiam sertanejo, que não gostavam, ninguém gostava de punk. Ninguém gostava. Na verdade, eu falei, meus punk também. Meus punk gostavam de outros punks também, né? Aí teve a choperia lá. Na verdade, o punk era o reflexo de toda a revolta, né? De toda a revolta, era isso mesmo. De tudo. Ninguém sabia o que queria exatamente, mas sabia que era revolta. Agora, então você não revolta uma coisa importante que o pessoal lá em geral, o pessoal de São Bernardo, não era uma regra imposta pelo pessoal mais antigo, mas era uma lógica. Não fazer treta lá. Então se nós chegarmos lá, nós aqui, for lá no bar, por exemplo, aquele barzinho, como é que é o nome do seu Zé? O bar do tio, né? Do tio. Se nós chegarmos lá no bar do tio, vocês falassem, vocês são punk, vocês vão comer um negócio, vocês super respeitados. Chegou no comércio qualquer um. Nunca ninguém arrumava briga, a regra era. Mas lá na vila também era assim. É assim, né? A mesma fita. Era né? assim, mas também por dois motivos. Um, porque a ideia não era escolher um bar desse jeito, a ideia era... E outro, porque é o seguinte, como a gente andava, que eu te falei, com malandragem, você aprende a respeitar. Entendeu? Ninguém é mais que ninguém. Se você fizesse um negócio desse, por isso que o punk na nossa época era muito respeitado, porque por mais que a gente critique a bandidagem, queira ou não queira, a bandidagem de certa forma é uma maneira de combater todo esse sistema filha da puta. Mesmo que eu não aceite muitas coisas erradas que tem, o cara que é bandido, na verdade, ele tá combatendo o sistema. Meu, foda-se tudo, eu vou roubar banco mesmo, eu vou roubar e foda-se. De certa forma, errado ou não, é uma maneira de combater o sistema. E a gente respeitava os caras respeitavam a gente. Lá no norte era uma galera que assalta de visual mesmo, tá ligado? Galera do norte mesmo, de Recife e tal, a galera... Eu fiquei sabendo assim, uma galera que eu conheci e tal, a galera assaltava banco, assaltava a galera, as pessoas em si, assaltava mesmo. A galera com visual punk, assim, com visual mesmo. Já com o visual ia assaltar a galera. Na verdade, errado ou não, que aí que tá o que eu falo. Quem sou eu para dizer se eles são errados ou não? Mas de certa forma, é uma maneira de combater. Porque, por que o cara tá roubando? Alguma coisa errada tem. Se o cara tá roubando, tem coisa errada. Ou é cultural, ou é de social, ou é na distribuição de renda, alguma coisa tá errada. Entendeu? Principalmente num país igual o nosso, que o índice de roubo, de assalto é tão grande. Por que é tão grande? Entendeu? E hoje vai ser muito difícil mudar isso, né? Pelo lado cultural. Porque já virou cultura, né, cara? O cara que é ladrão num bairro é respeitado. E o cara que é um Zé Porva, igual um coitado que estuda, é um Zé Porva, é um mané. É ou não é? E o cara que é ladrão, que rouba, que senta o revólver, é respeitado. Então se o cara se sente respeitado, o outro menino cresce e fala, eu quero ser respeitado, quero comer todas as menininhas, eu quero sair de motoca, eu quero andar de carro, é isso que eles pensam. Eu sei porque eu vivo isso o dia todo na vila que eu moro. Dia a dia. Entendeu? Dia a dia. Então essa é uma realidade. E como que nós vamos mudar isso, cara? O movimento punk, muitos caras que foram pro movimento eram da bandidagem. E o movimento punk ajudou a transformar o cara num cara tentando ser uma célula de transformação de cultura, de educação social, entendeu? Nós mesmo lá, essa história, então, lá do caso do Lavínia, era uma área lá, perto da casa onde o Lula morava, né? Primeira casa do Lula, né? Então tinha um certo código que era o que? Era de manter uma respeitabilidade. Então essas brigas que nós falamos, os caras estavam nervosos, queriam brigar, nós vamos discutir, mano, vamos. Então você quer sair na mão? Vamos resolver? Vamos. Os caras saíam, daqui a pouco chegava um estouradão, com a boca machucada, resolveu. Quem bateu, não interessa, quem apanhou, quem bateu, resolveu. A partir dali resolveu. E lá não tinha, então sempre que o menino vai falar agora dos caminhoneiros. E esses caras eram pertinho de lá, então foi uma das poucas vezes que saiu uma briga feia, na onde nós tínhamos essa política de boa vizinhança. Quer dizer, manter uma relação... E todo mundo respeitava, bandidagem, lá tinha muito roqueiro também, né? É que na verdade... Conta aí essa história desses dois aí. Na verdade a gente tentava respeitar o espaço, mas
Mas nem todas as vezes dava, né, pra segurar. Aquele é a vez dos black lá, né? É que seus punk cuzão, com um monte de cinto na mão. Apanharam com cinto e tudo. Entraram na padaria, tomaram cacete, foram desafiar. E punk, pelo menos a gente lá... O que que bateu no fio do binho? Então... Você nunca capotando os caras. Aí vai ver, né? Você tá lá. E o pessoal, o punk nunca negou pra ninguém. Pra ninguém mesmo, nem pra polícia negar. Né? Naquela época. Aí de repente os caras vão lá, ficam provocando. Foi essa questão lá da choperia também, pô. Tinha uma choperia da hora, cara. Choperia. Na área verde. 500 metros da onde a gente se juntava, né, meu? Aí esse dia, eu não sei que resolveram todo mundo pra praça lá, cara. Nunca vi tanto punk aquele dia, porque tava memeado, pouca gente. Esse dia tinha mais de 70, cara. Aí a gente tinha uma coisa legal dos punks ali, porque assim, ó, esse radicalismo assim com boy, podia ter acontecido, mas o pessoal dali que existia sempre andava com a gente. A gente tinha uma coletividade com os caras muito legal. Até com o pessoal do samba, da escola de samba. Tinha uma coletividade com todo mundo do bairro ali. Vivia legal. E o bairro de Augusto era legal, que era o único cara que aceitou a gente. Via Natal. É. Mas assim, você ali no bar ali era o único local que você podia ficar na padaria, os que a gente encontrou. E tinha o barzinho do velho lá também. Até hoje tem lá. Você já foi lá, Daniel? Na adega, do velhão lá, dos velhão? Bem antigão ali no Lavínia. Os caras vendem tudo, menino. Se você quiser assim, ó. Os caras vendem uísque caseiro. Marula, o que você quiser tem clandestino, cara. É tudo caseiro, você fala caseiro, né? Hoje fala pirata, mas na verdade é caseiro. Os caras falam hoje pirata, os caras tem tudo, velho. Aí dessa vez aí. Dessa Dessa vez eu dei uma mancada pro pessoal. Assim, é aquela questão, né? Tá todo mundo junto, roda todo mundo. Se tiver que pôr, roda todo mundo. Aí eu, né? Namorando, né? Dos amores. Aí é o seguinte, aí eu tô lá o pessoal chegou assim, estavam lá na choperia, aí aconteceu uma treta lá dentro. Aí o cara falou assim, ó, vai lá e chama o pessoal, o cara que tá afogando, o cara que não tava, até ajudou, fogadão pra caramba, ela arrumou com os caras lá. Que era o pessoal boy lá que ficava lá, mas não tinha. Agora a gente conhecia também. É que a gente conhecia, mas o cara falou assim, ó, vai lá, mas não chama os punks não. O cara entendeu errado. Foi lá direto, ó, tá no palco, velho, pra quê? Subiu aquela renca, no lugar. Eu tava na metade do caminho, os caras, vambora que sujou. Os caras arrebentaram a chopeirinha todinha, cara. Pra vocês terem ideia, não ia quebrar, você quebrava espaço. Pra vocês terem ideia, esse lugar era uns 20 metros, cara, só desses vidros, esses vidrão tipo de banco, uns 20 metros só de vidro. Quebrava tudo. O lugar é chique demais. Os caras viravam mesa assim, ó, os caras. Uns 300 metros de onde os punk ficavam. Isso aí, meu Deus do céu. Aí, né, vambora que sujou. Eu nunca vi tanta polícia aqui de dia. Aí tinha um barrancão, todo mundo se atirou. Por isso que o Eiros lembra muito do filme. Lembra muita gente nas paradas. Tinha um barranco, um matão, né? Barrancão mesmo, todo mundo se atirou lá embaixo. E aí o Nenê até falou, agacha todo mundo aí, ele e Jesus, né? Aí todo mundo agachado. Os caras chegaram com farolete, cara, ficava assim. Vamos jaqueta do couro, né? Não chegaram foram embora, vambora. Quando subiu todo mundo, aí saíram todo mundo pro centro, perto do bar da São Bernardo ali, né? Pra ir pro centro. E aí, cara, o Binho não tinha jeito, né? Botaram roupa de boy no Binho. O Binho tava chegando, tava vindo da faculdade, o cara tava laranja. Nem sabia o que tinha acontecido. Aí botaram umas roupas de boy no Binho. Binho, vai que tá sujeira. Mas e o cabelo, né? O cabelo loiro daquela época cebado, todo visual de boy, só. Vem cá vocês. Foi preso, cara. Levou os caras. E aí, quando quem é preso, tinha que estar por lá, né? É pago por uma parte de gente. Porque aconteceu várias vezes. Você ser preso, apanhar a noite inteira. Eu só odiava, mano. Por isso eu odiava, mano. Odiava. E o cara no visual, você tinha que estar passando de boa. Os caras te viam. Vem cá você. Já era geral e já queria dar porrada. Ainda mais assim, no período que começou a radicalizar o negócio. Que aí os punks começaram a se politizar, né? Essa que foi uma fase legal pra caramba, assim. E aí que foi a minha escola de vida mesmo, né? De pegar os primeiros livros do Baculino, conhecimento de anarquismo, assim, né? Não gostava de Proudhon, todo mundo gostava. Aí foi uma questão legal que começou a politizar o pessoal, né? E aí
Eu tava falando aquela hora, o pessoal da Convergência chamava sempre uma banda, porque tinha a ver, eles viam um pessoal que topava tudo, né? Só que eles tentavam manipular a gente e sempre quebrava a cara, né? Como o PT tentou. O PT tentou manipular a gente e quebrou a cara legal, assim, né? Vamos usar essa juventude para alguma coisa. Aí eles viram que o pessoal sabia mais, uma molecada que sabia mais politicamente do que eles. Eles quebraram a cara. Aí começou as bandas já com as questões ideológicas, né? Aí teve até aquela questão do coisa lá, o pessoal veio aqui, né, mesmo, aí a Leire e o Calegari. Eles vieram porque era negócio do festival, que eles já articulavam lá. Os fanzines dos caras, se pegar os fanzines nossos, tem alguns fanzines da época, depois eu vou deixar para vocês aqui uma xerocada, deixo com vocês aqui para vocês verem, o conteúdo político também. E falava muito dessa questão de ABC versus City. A maioria dos fanzines é ABC versus City, cara. E aí você vê, ali vocês vão perceber que o contexto ideológico, né? Do pessoal de São Paulo e do pessoal daqui. Já tinha Garotos Podres já, né? Garotos Podres foi depois. Não. Submundo, né? Era Submundo, mas o Submundo é depois ainda. O mal ele estudava com o Tonelo na época. Aí eles montaram o Submundo e depois acabou reformando o Submundo. Aí, a música mais conhecida dele assim, é O Fim da Linha Garoto. Eu adoro isso, né? É O Fim da Linha Garoto. Aí, esse pessoal para fazer, começaram, queriam fazer sucesso com o pé e tudo mais, sabe, ter a reprodução já na TV, só que o pessoal nunca procurou o pessoal da ABC para entrevistar, para falar alguma coisa. Quando procurava, eles viam que o pessoal também, ninguém gostava da entrevista. Porque você era avisado por polícia, você era avisado por outras gangues, e você não vai ficar dando a cara a tapa, o pessoal já tinha essa noção. O pessoal já estava pintando um livro de tática de guerrilha. O malandro urbano já tinha. Só já lia. E era tudo a coisa assim, Carlos Marighella, né? ferrado. Carlos Marighella. Aí nós começamos a fazer os fanzines. Pau no cu da polícia. Toda essa repressão. Aí tá o Lizinho dando a Marechal, o Pado, aquele visualzinho bonitinho. Os moicaninhos, esse caminho fininho, 2 dedinhos aqui. Aquele visual tudo rebitado, aquilo era muita novidade. Quando a polícia já viu assim, os caras tentaram jogar o jornal. Né? Dispensar com o som que eles foi, né? O jornal ficou no muro, o que é isso aqui? Ah, legal, os 2 presos. Aí o Pado tinha aquele problema lá da bomba, já que já veio tentou soltar a bomba para machucar os caras lá, que já tinha aquela questão da treta. Aí o que rolou? O Pado tinha advogado na época, então conseguiu livrar o Lizinho e o... E como é que tá essa fita aí desse mano que jogou essa... A bomba? A bomba que na verdade que o Porque no Butinado ele dá uma ideia e tem gente que viveu na época e fala assim que o cara bancou de herói, assim, falou, não, o cara é... Não, mas não era pra ele jogar. Era 3 caras que fizeram a bomba e não era pra ele jogar. Ele quis usar uma de herói e se ferrou. Porque tinha 3 pavios na bomba. A bomba era uma bomba mesmo. Não era pra que tá molotov. Nossa, vamos jogar a galera do bar. Era uma bomba. Era um pavio, né? Era uma bomba com 3 pavios feita com massa plástica, cheio de porca, prego, dentro assim. E os caras fizeram aquilo. Né? Era o pessoal que estudava física. Física, conhecia. Tal, já conhecia. Aí o cara falou, chegou a polícia, vamos jogar na polícia. Não, O cara bancou a história era pra soltar no salão mesmo, no construção. Fudeu os caras de São Paulo. E tanto os terror quanto os caras de São Paulo até lá. E a ideia era machucar os caras. Era aquela questão da gangue mesmo, não tinha. Quem manda é nós. Você entendeu? Porque chegou num ponto que é o seguinte, os caras são foda, então vou ver qual é. Só que os caras de São Paulo não vinham pra descer. O pessoal da descer em cada quebrada, cara. Lá, na Santana, Templo, vários lugares. E é peso mesmo. E os caras que gostavam da gente pra caramba eram os panquinhos de São Miguel. Sempre articulava com a gente. Mas era mais Zona Leste, né? Zona Leste foi mais ABC também. Que eram os caras dos careca antes, que eram os caras que colavam com a gente. E aí, nessa treta aí, ele chegou e tomou na mão dos caras. Só que ele tinha 3 pavios. Um ia acender os outros 2, né? Ele acendeu o menor. Aí o menor não dá tempo. E tinha uma grade, entendeu? Aí pra passar na grade e tudo foi o tempo de explodir, foi a grade. Aí os caras falaram lá, sujou porra nenhuma, que nem fala aí, é verdade. Aí a bomba estourou, quando ele jogou daqui assim a uma distância, aí os caras enrolaram o braço dele com um pano, o cara gritava, só o osso aparecendo. Na verdade não estourou na mão dele, parece, né? O foi no aberto, foi no aberto. Mas o impacto. Então, sim, o impacto. Aí a menina que tava do lado, o que é isso aqui?
Tinha uma porca que ficava tentando tirar. Machucou uma parte de gente. Lá não fala que mas machucou sim, cara. Quem tava próximo... Ah, sai isso aí, no filme, eu não vi esse filme aí. Sai esse filme aí. O Butinado, o padre não aparece no Então Butinado. não tem lá. É o punk, mas mentira, ele que pegou. O padre é muito chato. Ele pegou, não era pra fazer isso aí. Ele tomou a atitude na frente. Padre, Mas mesmo assim, pra você ter ideia, pra você ter ideia da explosão, aconteceu isso com ele. E os caras que estavam dentro do salão, saiu todo mundo dentro do salão, a maioria atordoado. Mas ó, tinha cara... Com barulho, com a impressão, o impacto que Quando deu. chegou aquela... E aí o pessoal falou, agora vamos pegar. Viu, Marquinhos? Não é só no Butinado que ele fala, não. Ele deu entre... Naquele livro lá, Dias de Luta. Tem lá. Ele fala, ele dá depoimento falando as coisas. É a mesma coisa que ele fala no filme? É a mesma coisa? Do Dias de Luta? É a mesma coisa que ele fala. Parecido. É porque... É a polícia, pô, a polícia... Ele deu depoimento pros dois. Ele não deu tempo, ele foi jogar e explodiu, assim. Era treta pra pegar os caras de São Paulo. Tinha que montar, mas alguém tinha que montar uma banda só que cara legal. Pago, Fabrício e mais 2 caras. Aí ia ser uma banda legal, velho. Uma banda de filha da puta, chamar os filha da puta. O depoimento que ele deu no Butinado é o mesmo que ele deu no Dias de Luta. Ele fala a mesma coisa. Só que no Butinado ele não cita quem fez a bomba. E no Dias de Luta ele fala quem fez. Ele fala quem fez? Ele fala que foi. No Butinado ele fala também. Não sei se você não quer que fala, mas eu sei quem é, ele sabe quem é. E no Dias de Luta ele cita o nome de quem fez a bomba. Não pode até falar, que ele falou que vai escrever mesmo, pode falar. Acho que é o Binho. Então, quem fez a bomba foi o Binho. No Dias de Luta ele fala, o Binho, baixista do Passeatas, fez a bomba Mas em São Paulo. Os caras tinham... Agora no Butinado ele não cita nomes. Esse negócio de bomba, o primeiro contato assim, que eu tive com esses negócios na época, eu lembro que a gente foi num som, era perto aqui no Santo André, perto de um... É aqui no Jardim Assunção, bairro Assunção, Vila Assunção. Vila Assunção. E nós fomos num som lá, cara, e não tinha um som. Aí tava junto com o Elfinado, lá do Farina, lá, o alemãozão. Cebola. Cebola não, Cebola. Cebão. Aí o Cebão pegou e falou assim, pessoal, ó, vocês estão todo mundo preparado pra treta? O pessoal falou assim, tá. Aí ele pegou e falou, então é o seguinte, começa a correr todo mundo que vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Colocou assim um bagulho perto da escola. Um bagulho desse tamanho assim, de PVC, dessa cultura assim. Quando bateu, Daniel, o bagulho, mano, deu. Só que o pessoal tinha muita noção. Por exemplo, onde que colocou? Perto do esquema de disjuntor. Aí vocês sabem isso aí, né? Quem movimento punk tem que saber, tá ligado? Tem que conhecer quando tá num lugar, já mapear assim, ó, onde é que tem um sistema aqui elétrico. Se eu desarmar aqui, eu desarmo a cidade, o bairro inteiro. Tem que saber disso. Qual que são as ruas que correm mais, rua mais fácil, rua... E a gente sabia disso, a gente sabia disso. Aí ele colocou do lado, cara, do lado da escola. Quando explodiu o bagulho, eu tava mais ou menos com uns 20 metros, tava do lado dele. O bagulho sacudiu, cara, apagou a luz inteira da escola, apagou o quarteirão inteiro, e aquele pessoal gritou, pelo barulho, e nós corremos. Desse tamanho uma bomba, era um cabo de mesa, pegou os ferros da mesa grandão, colocou... negócio que você mistura duas cores, como é que chama? Durepox de um lado, colocou os produtos junto, fechou e colocou a rolha, cara. E colocou o bagulho pra explodir. Cara, apagou tudo. Deu um blackout, você imagina aquele pessoal, apagou tudo. Do lado da escola, o pessoal gritando dentro da escola e todo mundo correndo. Era a cena, assim que o pessoal foi tendo contato com bomba. Mas aí chegou depois numa época aí, né? que lá, principalmente lá com a gente, lá o pessoal começou a se radicalizar mesmo na questão política. Aí a gente começou a ter essa intervenção de paisana, né? Aí o pessoal do DEIC mesmo, né? O pessoal do DOPS não saiu de pé da gente. Quadrou os meninos. E aí, direto enquadrar. Direto. Você chegava assim, fora essa, né? De colocar os meninos lá, de perseguição, né? De você chegar, você tá na rodinha, já passava, daqui a pouco já vinha, já queria procurar material subversivo. Porque os caras já estavam achando, porque tinha um pessoal que tinha uma articulação já com o pessoal, já estava tendo com o pessoal de guerrilha até, né? Aí começou uma coisa mais séria, começou a desenvolver para um patamar mais revolucionário mesmo, assim dizer. Aí, por isso que é uma coisa do movimento punk dos Anjos se distinguiu das outras vertentes, nessa questão política, que o pessoal, não em todos, né? Mas uma parcela que estava ali, o pessoal já estava, até para nós já estava preocupante também com o lado, né? Mas você sabe vamos partir para repressão. Uma coisa dos Anjos e que tinha também lá nos Carniços é o seguinte, que eu falei antes.
da relação de amizade, de cuidar do pessoal do bairro, dos amigos, entendeu? Tudo fundamental. Como você falou, os únicos pessoal que tinha ligação com a escola de samba, porque do mesmo jeito que nós ia na escola de samba ver a escola da vila desfilar, os caras da escola de samba iam no som no punk. Entendeu? Então a gente tinha relação com o pessoal da escola de samba e até com o futebol. E nos carnistas tinha uns caras que batiam bem bola, então a gente jogava nos times do bairro e tal, e todo mundo acabava indo no som punk e a gente conseguiu trazer um monte de gente. E uma coisa legal que tem do futebol, quando eu comecei com o punk eu sempre gostei de futebol, e eu ficava dividido entre futebol, que era uma coisa burguesa, uma coisa... Depois, com o tempo, fui descobrindo que o futebol, na verdade, ele é uma ferramenta que ele pode ser usado tanto para o movimento socialista libertário como para o movimento fascista. Se você pegar, por exemplo, a história do 1º de Maio aqui de Santo André, é muito louca. Vocês conhecem a história do 1º de Maio? Hoje é um clube burguês. Hoje é um clube extremamente burguês. Mas o clube 1º de Maio foi fundado pelos anarquistas aqui do ABC. Os caras precisavam se organizar com relação à educação e greves, movimento trabalhista. O que os caras faziam? Eles gostavam de jogar bola, a maioria era descendente de italiano. E quem veio pra cá, a maioria mão de obra na época, era o pessoal de esquerda, libertário e tal. Aí que os caras falaram, meu, o que a gente vai fazer? E na época o governo caía matando em cima. Os caras falaram, meu, vamos montar um clube de futebol, a gente faz nossas reuniões, bate o nosso fute que nós gostamos e se organiza aqui. Então, o 1º de Maio chama 1º de Maio porque é relacionado ao trabalhador. E foi montado pelos anarquistas da época, que era o pessoal que tinha mão de obra qualificada e podia parar ou não parar determinadas fábricas, entendeu? Então, aí eu comecei também a ver, porra, meu, quer dizer, o futebol era uma ferramenta. Cada um vai usar conforme achar que deve usar, como é uma banda. Você pode falar, meu, liberdade, pode falar fascismo. É a mesma coisa do futebol. E tem umas histórias muito loucas, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, de um jogador que jogava num país invadido pelo nazismo, e os caras, e ele era o melhor jogador na época, lá, ele é fudido. E o Hitler exigiu que ele jogasse, e ele não jogou. Ele foi perseguido, quase fuderam. Aí quando a seleção do time dele ele foi pela seleção e meteu logo 3 gols na Alemanha, pra fuder, assim, um cara fudidão. Ele era um cara libertário, ele era um cara que vinha de tendência anarquista, entendeu? Aí eu comecei a descobrir, falei, pô, peraí, futebol então não é bem isso que eu imaginava. Eu amo futebol, eu adoro jogar bola. Meu, eu adoro ver futebol. Eu ficava muito dividido, né, meu? Futebol e movimento. Aí eu aprendi a ver isso. E aí eu fui conhecer essa história do 1º de Maio. Vocês deviam até conhecer mais a fundo, que eu acho muito louco. E tem muitos outros clubes que são assim também, né? A história do racismo no futebol aqui no Brasil, sobre os caras não aceitarem negros, entendeu? Como foi discriminado isso. Fluminense, né? Os caras tinham que se pintar de branco com palhaço e São Paulo também. E tem uma história muito louca, tem não sei se vocês lembram do Arrigo, quando ele veio aqui, você lembra? O Arrigo, que mora em Veneza, que veio uma época com o Arges, ele veio pra cá, o Arrigo. Nós tirávamos salvo que ele tinha um piercing no umbigo. Primeiro homem que eu vi com um piercing no umbigo. Nossa, velho. Aí esse cara contou uma história muito louca, velho. Ele contou que é o seguinte, eu não lembro o nome do time agora, é um time que é do lado de Veneza, é na cidade ali, que é o time que ele torce. E tinha um negro no time. E aí a torcida do time ficou chamando o cara de macaco. No outro jogo, todo mundo se pintou de preto. O time inteiro se pintou de preto e entrou todo mundo pintado de preto. Aí o time nunca mais criticou os negros. Entendeu? O time mostrou que aquilo estava errado para a torcida. Então tem muita coisa legal no futebol. O futebol é uma ferramenta que nós deveríamos usar mais. Mas hoje o futebol usa, tipo, deu um lance assim, no movimento punk, com a Pavilhão 9, que é do Corinthians, tá ligado? Não com a Gaviões, mas com a Pavilhão 9, que tem um envolvimento com o time e tal, essa relação com o Palmeiras, tem uma galera que vê que mora de grupo mais burguesa e tal, tem uma galera que é careca e tal, fascista, tá no meio e tal. O fundador da Mancha é o McBacker, não sei se vocês conhecem. Então, o McBacker, ele morreu já, o McBacker já morreu, cara. Diz que essa história, né? Porque os caras queriam catar ele aqui do ABC, né? Passou de morto. O McBacker é como um nazi, né? Isso aí foi a história que plantou, ele tá vivo, cara.
Baque ele era da Mancha Verde. Né? Ele que tinha, foi um dos fundadores, que levou o movimento. Né, eu cheguei na Mancha Verde lá com o pessoal lá e os caras fazendo a levar o movimento fascista. Esses caras foram expulsos, eles foram expulsos. Mas fica infiltrado, isso aí tá infiltrado em todo lugar. Não, mas eles foram expulsos lá da Mancha. Se você for ver lá no futebol. Aquele Paulinho Serdão tá dando umas porradas nos caras lá. Eu fui lá também de cara com os caras, velho. Então, o dia que foi eu, os meninos lá, né? O Serdão lá, que é da Mancha, lá, eu tô dando porrada nos caras. Foi até filmado ele dando porrada nos skinhead lá. Ele quebrou o cara na porrada. Falou, não, aqui nazista, aqui não, velho. E com os negão do lado, assim, vamos socar esses nazistas aí. Ele dando umas porradas nos caras. Aqui na Mancha tem uma nada. Eu queria fazer uma pergunta aí totalmente diferente. Porque vocês estavam falando disso uma hora. Ô, Miro, você falou em que ano? Só pra gente saber que até o final dos 90. Tava 82, né? Você tá de 82. Não, eu não sou 81. Já passou um pouco? Não, ele parou no construção lá no negócio. 83, não, eu queria chegar. Tá, mas antes de chegar nessa aí, ó. Eu não sei se vai chegar ou não, se tem a ver. Mas você estava falando de bairro e tudo mais, né? Eu não sabia, você estava contando outro dia do pessoal que morava ali numa casa e tal. Eu chegando na casa. E daí, eu queria perguntar disso. E também que o Daniel vai falar mais sobre a relação dos pães com o bairro lá do Sônia Maria, né? Que acabaram desenvolvendo, chegando até ter o centro cultural lá do Sônia Maria e tal. E de repente você chegar no projeto também, no Minas de Rua depois. Então essa parte aí é o seguinte. Muita gente critica banda. Quando eu tocava com Sobreviventes, a gente conseguiu construir uma relação com a comunidade que era uma coisa, poderosa, cara. Quem conheceu, quem foi lá, viu. Quando a gente lançou o primeiro disco, a gente tocou na rua. A rua estava lotada e era pai de família. Todo mundo curtia punk no Sônia Maria. Na verdade, tanto que até hoje, todo mundo sabe o que é punk. Já não é como era antes, mas todo mundo sabe o que era punk. Os pais do... Eu que sou filho, os meus amigos tudo falam assim, meu pai curtia punk, meu pai não sei o que. Os pais todo mundo curtia, mas os filhos de dia ninguém. Mas os pais de todo mundo já ouviu um Ramones, todo mundo conhecia. Só que assim, o punk tem uma coisa que é engraçada, cara. É meio... O punk tem um lado muito romântico e inocente. Que ele acredita que ele pode realmente mudar o mundo.